A chuva batia contra as janelas da propriedade Lewandowski como punhos desesperados a tentar entrar. Pressionei a testa contra o vidro frio do corredor dos empregados, observando as cortinas de água a transformar os jardins bem cuidados em pinturas abstratas de verde e cinza. Março na cidade sempre trazia tempestades, mas esta parecia diferente, carregada com uma eletricidade que fazia a minha pele arrepiar. Trabalhei nesta mansão durante 6 meses. 6 meses mantendo os olhos baixos e as mãos ocupadas. 6 meses fingindo que não percebia a maneira como Marek Lewandowski se movia pelas salas como fumo, silencioso e inevitável. Os outros funcionários cochichavam sobre ele nos cantos, vozes abafadas pelo medo e fascínio. O homem que controlava o comércio clandestino de antiguidades da cidade, que podia fazer artefactos inestimáveis desaparecerem e reaparecerem à vontade, cuja palavra era lei em círculos que operavam além do alcance da justiça comum. Eu tinha 21 anos e deveria saber que não devia aceitar um emprego numa casa como aquela. Mas as contas médicas da minha avó eram mais altas do que o meu orgulho, e o salário que Merrick oferecia era 3 vezes maior do que qualquer emprego legítimo pagaria. Então, assinei o contrato, mudei-me para o pequeno quarto no terceiro andar e aprendi a tornar-me invisível. Esta noite, a invisibilidade revelou-se impossível. Casia. O rosto marcado pelo tempo de Elina apareceu na porta da cozinha, a sua habitual compostura quebrada pela preocupação. Há algo de errado com o Sr. Lewandowski. Ele dispensou todos há horas, mas ouviu no escritório. Ele parece não estar bem. O meu pulso acelerou, apesar do meu bom senso. Ligaste para o Dr. Kowalski? Ele não atende o telefone, e o patrão proibiu-me de ligar para mais ninguém. Os dedos dela torciam-se no avental, mas consigo ouvi-lo através da porta. Ele está com febre alta, a falar com pessoas que não estão lá. Alguém precisa de ir ver como ele está. A pergunta não dita pairou entre nós. Elina trabalhava para a família Lewandowski há 20 anos. Ela conhecia as regras. Ninguém entrava no escritório privado de Marek sem permissão explícita. Fazer isso poderia significar demissão imediata ou pior. Mas a imagem dele sozinho e delirante, enquanto a equipa se encolhia de medo, despertou algo desafiador no meu peito. Eu vou, ouvi-me dizer. Os olhos de Helena se arregalaram. Kasia, se ele estiver coerente o suficiente para ficar zangado, ele vai despedir-me. Desatei o meu avental e pendurei-o no gancho junto à porta. Mas se ele estiver realmente doente e algo acontecer porque tivemos medo de ajudar, como vamos viver com isso? A porta do escritório estava destrancada, o que deveria ter sido o meu primeiro aviso. Marek nunca deixava nada destrancado. Empurrei-a lentamente e a pesada porta de carvalho abriu-se para dentro, revelando uma sala iluminada apenas pelo fogo moribundo na lareira e por um único candeeiro de secretária que projetava sombras longas. Ele estava encurvado na cadeira de couro atrás da secretária, com a sua aparência normalmente imaculada desalinhada de uma forma que me fez suster a respiração. A camisa branca estava desabotoada no colarinho, úmida de suor, e o cabelo escuro caía-lhe sobre a testa. Mesmo doente, ele era devastadoramente bonito daquela maneira perigosa que sempre me fez manter distância. Sr. Lewandowski, aproximei-me cautelosamente, com a voz suave. Senhor, o senhor não está bem. Por favor, deixe-me ajudá-lo. Os seus olhos abriram-se, mas não focavam corretamente. Os olhos cinzentos, que normalmente mantinham um cálculo frio, agora estavam cheios de febre e confusão. Magdalena. O nome surgiu como um sussurro desesperado. A senhora voltou. Ajoelhei-me ao lado da sua cadeira, pressionando a palma da minha mão na sua testa. O calor irradiava da sua pele, alarmante na sua intensidade. Não sou a Magdalena, senhor. Sou a Casia, a sua governanta. Está a arder em febre. Precisamos de o levar para a cama e chamar o médico. Mentirosa. A sua mão disparou, agarrando o meu pulso com uma força surpreendente. Conheço o teu rosto. Memorizei cada linha, cada curva. Prometeste que nunca partirias e depois desapareceste como fumo. A dor na sua voz era crua, vulnerável, de uma forma que nunca tinha ouvido nele. Quem quer que fosse Magdalena, ela tinha deixado feridas que a febre tinha reaberto. Estou aqui agora, disse eu, sentindo que a mentira era necessária, misericordiosa. Mas precisas de descansar. Consegues ficar de pé? Ele tentou levantar-se, mas as pernas cederam. Eu segurei-o,
O meu corpo pequeno a lutar sob o peso dele enquanto o guiava em direção ao sofá de couro encostado à parede. Ele caiu nele com um gemido, puxando-me para baixo com ele tão repentinamente que me vi presa contra o peito dele. Não vás embora de novo, murmurou ele no meu cabelo. Procurei por ti durante anos. Anos, Magdalena. Sabes o que isso fez comigo? No que me tornei? O meu coração batia forte contra as minhas costelas. Eu deveria ter me afastado. Deveria ter mantido a distância profissional que me manteve segura nestes 6 meses, mas algo na sua confissão quebrada me deixou paralisada. Não vou embora, sussurrei. As palavras eram uma promessa e uma mentira. A sua mão subiu para acariciar o meu rosto, os dedos traçando a minha maçã do rosto com uma gentileza que contradizia tudo o que eu sabia sobre ele. És tão bonita. Tinha me esquecido de como eras bonita. Todos estes anos tentei esquecer. Tentei enterrar isso sob poder, controlo e medo. Mas ainda me assombras. Merrick. Sussurrei o seu primeiro nome pela primeira vez, abandonando toda a pretensão de formalidade, e então ele beijou-me. Devia ter sido um erro febril, desajeitado e confuso. Em vez disso, foi devastador na sua intensidade, uma reivindicação que falava de anos de fome e solidão. Os seus lábios moveram-se contra os meus com um propósito desesperado. Uma mão enredou-se no meu cabelo, enquanto a outra pressionava a parte inferior das minhas costas, segurando-me contra ele como se eu pudesse desaparecer. Eu deveria ter me afastado, deveria ter me lembrado do meu lugar, do vasto abismo entre empregador e empregada, do perigo inerente ao mundo deste homem. Mas 6 meses de atração oculta, de observá-lo mover-se pelo seu domínio com graça letal, de imaginar como seriam aqueles lábios severos, tudo isso derrubou a minha contenção. Eu o beijei de volta com uma ousadia que me chocou. Os meus dedos encontraram a pele úmida do seu pescoço, sentindo o seu pulso acelerado sob o meu toque. Passei tanto tempo sendo doce e discreta, a empregada doméstica invisível perfeita, que essa súbita onda de desejo pareceu um despertar de um longo sono. Quando ele finalmente se afastou, seus olhos estavam ligeiramente mais claros, focando no meu rosto com horror crescente. Você não é Magdalena, ele sussurrou, a compreensão cortando sua febre. Não, concordei, minha voz firme apesar do meu coração acelerado. Sou Casa, a tua governanta. Cásia, ele repetiu o nome como se o saboreasse. A rapariga com cabelo cor-de-mel que cantarola enquanto limpa. Aquela que pensa que eu não reparo nela. O calor inundou as minhas bochechas. Estás delirante. Deves descansar. Tentei levantar-me, mas o seu aperto apertou. Eu reparo em tudo, Cássia. A maneira como morde o lábio inferior quando está concentrada. Como cheira sempre a lavanda e a cera de limão. O facto de ser a única pessoa nesta casa que olha para mim sem medo. Isso é porque sou muito corajosa ou muito tola, disse eu, encontrando novamente aquela ousadia perigosa. Um esboço de sorriso tocou os seus lábios. Qual das duas coisas acha que é? Acho, disse eu com cuidado, que está com febre alta e precisa de cuidados médicos. E acho que ambos devemos esquecer que isto aconteceu. Consegues? A pergunta continha um desafio. Esquecer? Encarei o seu olhar, vendo além da febre a inteligência aguçada por baixo. Consegues? Não, admitiu ele, com o polegar a roçar o meu lábio inferior. Acho que não consigo. O momento estendeu-se entre nós, carregado de possibilidades e perigos. Então, os seus olhos reviraram e o seu aperto afrouxou quando a consciência se foi. Apanhei-o quando ele caiu de lado, com a respiração superficial e rápida. Helena! Chamei, com a voz aguda e urgente. Ligue ao Dr. Kowalski agora. Diga-lhe que é uma emergência. As horas seguintes passaram num borrão de compressas frias e murmúrios preocupados. O Dr. Kowalski chegou perto da meia-noite e o seu exame foi rápido e profissional. Pneumonia, ele diagnosticou, detectada a tempo de ser tratada em casa se ficássemos atentos. Ele deixou antibióticos e instruções, prometendo voltar pela manhã. Fiquei no escritório, monitorando a febre de Marick durante a noite. Elina trouxe cobertores e chá, seus olhos compreensivos enquanto olhava para nós dois. Tenha cuidado, criança. Ela sussurrou antes de me deixar sozinha com ele. Homens como Merrick Lewandowski não esquecem dívidas ou beijos. Quando o amanhecer despontou sobre a cidade, pintando o escritório em tons de ouro e âmbar,
A febre de Merrick finalmente baixou. Os seus olhos abriram-se claros e focados, encontrando-me imediatamente onde eu estava sentada enrolada na cadeira ao lado do sofá. Ficaste, observou ele com a voz áspera. Alguém tinha de garantir que não morrerias durante o sono. E o beijo? O seu olhar era direto e intransigente. Isso aconteceu ou foi um sonho febril? Eu poderia ter mentido. Poderia ter descartado isso como delírio. Em vez disso, encontrei os seus olhos com a mesma ousadia que nos surpreendeu a ambos. Aconteceu. Ótimo, ele disse, um sorriso lento curvando os seus lábios. Então eu não imaginei como era o seu gosto. Como mel em desafio. Senhor Lewandowski, Merrick, ele interrompeu. Você me viu no meu momento de maior fraqueza, me beijou na minha febre. Acho que já passamos pelas formalidades, não achas, Cachá? A maneira como ele disse o meu nome causou-me arrepios na espinha. Eu tinha cruzado uma linha invisível naquela noite, saído da segurança da servidão para algo muito mais perigoso. Isto não pode acontecer novamente, eu disse, forçando firmeza na minha voz. Tu és meu empregador, eu sou tua governanta. Há linhas que não devemos cruzar. Ele sentou-se lentamente, balançando as pernas para o chão. Mesmo enfraquecido pela doença, ele irradiava poder. Linhas, ele refletiu, são apenas sugestões feitas por pessoas com medo do que está além delas. Diga-me, Kaja, você tem medo? Eu deveria ter dito que sim. Deveria ter fugido para o meu pequeno quarto e arrumado as minhas coisas. Em vez disso, fiquei paralisada no lugar, presa no seu olhar cinzento como um pássaro, hipnotizada por uma serpente. Eu deveria ter medo, admiti. Todos os outros têm. Mas tu não és como todos os outros, és? Ele estendeu a mão, os seus dedos roçando os meus, que repousavam no braço da cadeira. Tu vieste até mim quando outros teriam se intimidado. Tu ficaste quando podias ter fugido. Por quê? A pergunta exigia uma honestidade que eu não tinha certeza de possuir, porque deixar alguém sofrer sozinho parecia pior do que arriscar a tua ira. Algo mudou na sua expressão. Vulnerabilidade cintilando sob a máscara habitual de controlo. Há muito tempo que ninguém se importa com o meu sofrimento. Talvez, eu disse suavemente, tu não deixaste que se importassem. As palavras pairaram entre nós, uma verdade íntima demais para a luz crescente da manhã. A mão de Merrick fechou-se completamente sobre a minha, o seu polegar traçando círculos na minha palma. Fica, ele disse. Não era uma ordem, mas algo perigosamente próximo de um pedido. Não apenas como minha governanta. Fica como quer que isto se torne. E em que é que isto se está a tornar? Perguntei, com o coração a bater forte. Algo que nos salvará a ambos, respondeu ele, ou nos destruirá completamente. Ainda não tenho a certeza. Devia ter sido um aviso. Devia ter me feito correr para um lugar seguro. Em vez disso, senti aquela ousadia perigosa a surgir novamente. A parte de mim que tinha sido suprimida por demasiado tempo pela necessidade e pela conveniência. Então suponho, disse eu com a voz firme, apesar do medo e da euforia que lutavam no meu peito. Vamos descobrir juntos. Desta vez, o seu sorriso era genuíno, transformando o seu rosto normalmente severo em algo quase infantil. Palavras perigosas, Cásia. Espero que estejas preparada para as consequências. Acho que sim, respondi, inclinando-me para a frente até os nossos rostos ficarem a poucos centímetros de distância. Que nenhum de nós tem ideia do que estamos a nos meter. Não, ele concordou, a sua respiração quente contra os meus lábios. Mas descobri que não me importo mais. Desta vez, quando ele me beijou, não havia febre para culpar, nem delírio para desculpar o que ambos queríamos. Havia apenas a verdade perigosa de que, em uma noite tempestuosa, tudo havia mudado. Abril deu lugar a maio, e o beijo que deveria ter sido um erro, tornou-se um segredo que transformou tudo. Merrick recuperou da pneumonia, mas algo nele tinha mudado, suavizado de uma forma que só eu parecia notar. Em público, perante os seus associados e funcionários, continuava a ser o antiquário frio e calculista, cuja reputação o precedia como uma sombra. Mas nos momentos roubados que encontrávamos, tornava-se alguém diferente. Alguém que sorria quando eu desafiava as suas ordens imperiosas com sobrancelhas levantadas e respostas espirituosas. Alguém que me procurava na biblioteca tarde da noite. Não por paixão, mas por conversas que iam da filosofia à poesia.
Alguém que olhava para mim como se eu fosse um artefato inestimável que ele finalmente adquirira após anos de busca. Eu deveria ter desconfitado da intensidade com que ele me perseguia, deveria ter reconhecido a possessividade que se escondia por baixo da sua ternura. Mas eu tinha 21 anos e nunca tinha sido vista da maneira como Marick me via, como se eu fosse simultaneamente preciosa e perigosa, algo a ser apreciado e controlado. Estás a cantarolar de novo, observou ele. Uma noite em meados de maio, levantando os olhos dos livros que estava a revisar em seu escritório. Eu estava a tirar o pó das estantes, uma tarefa que não precisava mais realizar agora que meu papel havia evoluído para algo indefinido. Mas velhos hábitos são difíceis de perder. Estou? Perguntei, largando o pano e virando-me para ele. Isso incomoda-te? Tudo em ti me incomoda, ele respondeu, mas o seu sorriso amenizou o impacto das palavras. Vem cá. Atravessei a sala até a sua secretária com a familiaridade que se desenvolveu entre nós. Ele puxou-me para o seu colo, envolvendo a minha cintura com os braços enquanto eu ria em protesto. Merrick, alguém pode entrar? Deixa entrar. Os seus lábios encontraram o ponto sensível abaixo da minha orelha. Toda a casa já sabe que és minha. A frase possessiva deveria ter me alarmado, mas em vez disso fez com que um calor se espalhasse pelo meu estômago. Tua, provoquei, inclinando a cabeça para lhe dar melhor acesso. Não me lembro de ter assinado documentos de propriedade. Não preciso de documentos, murmurou ele contra a minha pele. Tornaste-te minha no momento em que entraste neste escritório durante aquela tempestade. Só que ainda não sabias disso. Virei-me nos seus braços, montando-o na cadeira de couro, com uma ousadia que ainda me surpreendia. Era assim que eu me tornava quando estava perto dele. Alguém confiante e ousada, alguém que combinava a intensidade dele com o seu próprio fogo. E se eu decidisse que não queria ser propriedade de ninguém? Desafiei, passando os dedos pelo cabelo dele, os olhos dele escureceram. Aquele lado perigoso que eu aprendi a reconhecer acendeu-se. Então eu lembraria que algumas gaiolas são douradas, Cesia, e alguns prisioneiros não querem escapar. Ele estava certo, e nós dois sabíamos disso. Fosse o que fosse isto entre nós, armadilha ou tesouro, eu tinha entrado nisso de boa vontade e ficado por escolha própria. A mansão que antes parecia apenas um emprego tinha se tornado algo completamente diferente. Um mundo onde eu já não era invisível, mas central, já não era uma serva, mas algo que ele não conseguia definir ou controlar. O beijo que se seguiu foi intenso, relembrando a dinâmica de poder que ambos fingíamos que não existia. Mas retribuí na mesma moeda, os meus dentes mordendo o seu lábio inferior com força suficiente para fazê-lo gemer. Cuidado, passarinha, ele advertiu, as suas mãos apertando os meus quadris. Você está a brincar com fogo. Ótimo! Eu respirei contra a sua boca. Estou cansada de ter cuidado. Era verdade. 6 meses de cautela deram lugar a 2 meses de abandono imprudente. Eu sabia que isso não poderia durar, que eventualmente a realidade invadiria o nosso mundo privado. Mas naquele momento, envolvida nos seus braços, com o seu coração a bater contra o meu, não me importava com as consequências. O primeiro sinal de que a realidade já havia invadido surgiu no início de junho. Acordei uma manhã com o estômago embrulhado, mal conseguindo chegar à casa de banho antes de vomitar o pouco que tinha comido na noite anterior. Disse a mim mesma que era algo que tinha comido, um vírus estomacal que estava a circular entre os funcionários. Mas quando isso aconteceu 3 manhãs seguidas, uma suspeita fria começou a se formar. Contei as semanas com dedos trêmulos. Meu ciclo, geralmente confiável, estava lá atrasado. Muito atrasado. Não, sussurrei para o meu reflexo pálido no espelho. Por favor, não. Mas o teste de farmácia que comprei durante uma rara ida à cidade confirmou o que meu corpo já sabia. 2 linhas rosa, nítidas e inegáveis contra o plástico branco. Eu estava grávida. Durante um dia inteiro, movi-me pela mansão como um autômato, com respostas mecânicas, distante de uma forma que atraiu olhares preocupados de Helena e olhares suspeitos de Marick. Naquela noite, ele encurralou-me na biblioteca, onde eu estava a olhar para a mesma página de um livro há 1 hora. O que se passa? A sua voz era gentil, mas a ordem por baixo era inconfundível. Tens me evitado. Não estou, comecei, mas ele interrompeu-me. Não me mintas, Cásia. Seja o que for, conta-me. As palavras ficaram presas na minha garganta.
Como lhe diria que a relação que tínhamos cuidadosamente mantido indefinida agora tinha a consequência mais definitiva que se podia imaginar? Que o homem que valorizava o controlo acima de tudo estava prestes a perdê-lo da forma mais fundamental. Não consigo, sussurrei, pousando o livro com as mãos trêmulas. Só preciso de tempo para pensar. A sua expressão endureceu. Tempo para pensar no quê? Em partir? A acusação acertou em cheio. Eu tinha pensado em partir, em desaparecer antes que ele descobrisse a verdade. Antes de ficar presa por mais do que apenas emoção. Merrick, por favor. Não. Ele diminuiu a distância entre nós em duas passadas. As suas mãos agarrando os meus ombros. Seja o que for que estejas a esconder, vamos enfrentar juntos. É isso, não é? Juntos. A vulnerabilidade crua na sua pergunta partiu algo dentro de mim. Ali estava Marika Lewandowski, temido pelo submundo da cidade, a olhar para mim como se eu tivesse o seu mundo inteiro nas minhas mãos. E eu tinha de uma forma que nenhum de nós tinha previsto. Estou grávida, disse eu, as palavras saindo monótonas, desprovidas de emoção devido ao choque. 2 meses. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As mãos de Marique caíram dos meus ombros, o seu rosto passando por expressões demasiado rápidas para serem catalogadas. Choque, cálculo, algo que poderia ter sido medo. E então, o mais assustador de tudo, satisfação. Grávida, ele repetiu a palavra quase reverentemente. Com o meu filho. Merrick, eu não planeei isto. Não queria que acontecesse. Eu sei. Ele puxou-me contra o seu peito, uma mão a segurar a minha nuca. Mas aconteceu, e agora tudo muda. A certeza na sua voz fez soar um alarme. O que queres dizer? Ele afastou-se, os seus olhos cinzentos fixando os meus, com uma intensidade que me fez querer desviar o olhar. Quero dizer que agora nunca mais podes ir embora. Não percebes, Kaja? Esta criança une-nos para sempre. Agora és minha em todos os aspectos que importam. Um medo frio invadiu-me, apesar do calor do seu abraço. Marique, um bebê não significa posse, pois não? Seu sorriso era perigoso, bonito, aterrador. Tu carregas o meu ar, o meu sangue. Achaste que eu te deixaria afastar-te disso? Deixar-te criar a minha criança em algum lugar onde eu não posso ver, não posso proteger, não posso controlar? Empurrei o seu peito, precisando de espaço para respirar. Era exatamente disso que eu tinha medo. Não estás a falar sobre nós, sobre um futuro juntos. Estás a falar sobre posse. Chama do que quiseres. A sua voz era aço envolto em seda. Mas entenda isso, tu não vais embora. Não agora. Nunca. Vou dar-te tudo, Kaja. Luxo, segurança, proteção, mas liberdade para ires embora. Isso é a única coisa que nunca poderei oferecer. O pânico agarrou-me à garganta. Este era o Marique no seu pior, quando decidia que algo lhe pertencia e não parava por nada para o manter. Eu já tinha visto indícios disso na forma como ele conduzia os seus negócios, mas nunca tinha voltado contra mim com tanta intensidade. Preciso de ar, ofeguei, libertando-me do seu aperto. Preciso de pensar. Não há nada em que pensar, gritou ele atrás de mim enquanto eu fugia em direção à porta. As decisões já estão tomadas, Kásia. Pelo teu corpo, pelo destino, por mim, tu vais ficar. Corri pelos corredores escuros até ao meu pequeno quarto no 3º andar. O quarto que mantive mesmo depois de a nossa relação ter evoluído, precisando de algum espaço que fosse só meu. Uma vez lá dentro, tranquei a porta e afundei-me na cama estreita. Com a mente a mil, tinha de ir embora. Tinha de sair antes que a possessividade protetora de Merrick se tornasse uma jaula inescapável. Fui tola em pensar que alguém como ele poderia partilhar o poder. Poderia ver-me como uma igual, em vez de uma posse a ser guardada e controlada. Na manhã seguinte, acordei antes do amanhecer, movendo-me com precisão silenciosa, enquanto arrumava uma pequena mala com o essencial, o dinheiro que tinha poupado, as poucas joias que a minha avó me tinha deixado, roupas que fossem boas para viajar. Esperei até ouvir o carro do meu ex sair para uma reunião matinal com um potencial cliente, e então desci as escadas. Elina já estava na cozinha, os seus olhos perspicazes observando a minha mala, o meu casaco, a minha expressão determinada. Vais embora? Ela disse sem ser uma pergunta. Tenho que ir.
Ela acenou com a cabeça lentamente. A gravidez? Olhei para ela, perguntando-me como ela sabia. Mas Elina sempre viu mais do que deixava transparecer. Ele disse que não podias ir. Ela adivinhou, lendo a resposta no meu rosto. E então estás a fugir. Não é fugir se estiveres a escapar de uma gaiola, mesmo que seja dourada. Ela foi até ao balcão, tirou pão fresco e embrulhou-o num pano. Toma, leva isto. Vais precisar de força para onde quer que vás. Aceitei o pacote. Lágrimas ardiam nos meus olhos com a sua gentileza inesperada. Obrigada, Helena, por tudo. Uma coisa, criança. Ela agarrou o meu pulso, o seu rosto envelhecido sério. Marik Lewandowski não é um homem que aceita perdas. Se fores embora, ele irá procurar-te. E quando ele te encontrar, e ele irá encontrar-te, a sua raiva será terrível. Então terei de garantir que ele não me encontre. Cheguei até o portão da frente antes que os faróis cortassem a névoa da manhã. O carro que parou era o de Marik, que voltou muito cedo da sua reunião. Meu coração afundou quando ele saiu, o rosto uma máscara de fúria fria mal contida. Aonde você vai? A voz dele era perigosamente suave quando se aproximou, cada passo medido e deliberado. Levantei o queixo, recusando-me a mostrar o medo que corria nas minhas veias. Para longe daqui, para longe de você com o meu filho. Não era uma pergunta. Achavas mesmo que eu deixaria isso acontecer? Tu não és meu dono, Merrick. O bebê não muda isso, ele riu. Um som sem humor. Não muda? Diz-me, Kaja, para onde irias? De volta ao pequeno apartamento da tua avó. Ela está num lar agora, não está? Financiada pelo teu generoso salário. Um salário que desapareceria no momento em que atravessasses aquele portão. A crueldade casual da ameaça roubou-me o fôlego. Tu não farias isso. Eu faria qualquer coisa para te manter aqui, para manter o meu filho seguro. Ele diminuiu a distância entre nós, a sua mão pousando possessivamente na minha barriga ainda lisa. Eu engravidei-te, Cásia. Alguns podem chamar isso de acidente, mas eu passei a ver isso como uma forma do universo garantir que você nunca pudesse escapar. Agora você é minha. A mansão se transformou de santuário em prisão da noite para o dia. Depois que Merrick interceptou minha tentativa de fuga no portão, ele carregou minha bolsa de volta para dentro com uma mão, enquanto a outra permanecia presa ao meu pulso. Seu aperto era gentil, mas inflexível. Ele não gritou nem ameaçou, o que de alguma forma tornou tudo pior. A sua aceitação calma da minha tentativa de fuga, como se ele a esperasse e tivesse planeado, gelou-me até os ossos. A partir de agora vais ficar na suíte principal, informou-me num tom que não admitia discussão. Onde posso ficar de olho em ti? Isso foi há 3 semanas, no final de junho. Agora, com o calor de julho a pairar sobre a cidade como um cobertor sufocante, eu me via vivendo uma existência surreal. Meu pequeno quarto no 3º andar tinha sido esvaziado. Meus pertences foram transferidos para a ampla suíte master que agora eu dividia com Marik. A ironia não me escapou. Eu tinha alcançado o que muitos considerariam uma vitória, passando dos aposentos dos empregados para a cama do patrão. Mas parecia uma derrota. A suíte em si era linda daquele jeito frio e caro que caracterizava tudo no mundo de Marx. Janelas do chão ao teto davam vista para os jardins. Uma cama king size dominava o espaço, e um banheiro privativo tinha uma banheira de mármore grande o suficiente para 2 pessoas. Um quarto menor ficava ao lado da suíte, já sendo transformado em um berçário por trabalhadores que iam e vinham com rápida eficiência. Passei os meus dias movendo-me por espaços dourados como um fantasma, permitida em qualquer lugar dentro das paredes da mansão, mas em nenhum lugar além delas. Os portões permaneciam trancados, o sistema de segurança armado e os homens de Merrick posicionados em todas as saídas com instruções que nunca eram ditas em voz alta, mas perfeitamente claras. Eu não deveria sair. Você parece cansada, observou Merrick uma noite, encontrando-me enrolada no assento da janela, observando o pôr do sol pintar o céu em tons de laranja e roxo. Ele acabara de voltar de uma reunião, ainda vestindo o fato feito à medida que o fazia parecer exatamente o que ele era. Poderoso, perigoso, intocável. Estou grávida, respondi, sem me virar para olhar para ele. O cansaço faz parte. Ouvi-o atravessar a sala, senti as almofadas afundarem quando ele se sentou ao meu lado. Está a dormir bem? O Dr. Kowalski disse que o descanso é crucial no 1º trimestre. A preocupação na sua voz poderia ter me comovido se eu não soubesse o que havia por trás dela.
Marique preocupava-se com a minha saúde porque eu carregava o seu filho. Eu era um recipiente precioso pela minha carga, valiosa apenas enquanto permanecesse grávida e obediente. Durmo bem, menti. Na verdade, passava a maioria das noites a olhar para o teto enquanto Merrick dormia ao meu lado, com o braço possessivamente em volta da minha cintura, mesmo inconsciente. Cásia. A mão dele pousou no meu joelho, quente através do tecido fino do meu vestido. Olha para mim. Virei-me encontrando os seus olhos cinzentos com a rebeldia que parecia ser a minha única arma restante. O quê? Eu sei que estás zangada. Eu sei que te sentes presa. O polegar dele traçou círculos no meu joelho, um gesto que teria sido reconfortante se não fosse tão controlador. Mas isto não tem de ser uma prisão. Deixa-te ficar feliz com o bebê. Deixa-te aceitar o que temos aqui. O que temos, repeti, com voz aguda, é tu a manter-me cativa enquanto finges que é para o meu próprio bem. O seu maxilar apertou-se, aquele lado perigoso a ganhar vida. Estou a proteger-te, a proteger o nosso filho, o mundo em que opero, as pessoas com quem lido. Eles ver-te-iam como uma fraqueza a explorar. Aqui, atrás destas paredes, estás segura. Segura? Ri amargamente. É assim que chamamos a isto? Como chamarias? Ele inclinou-se para mais perto, a sua presença avassaladora no espaço íntimo. Deite tudo. A melhor comida, os melhores cuidados médicos, roupas, joias, tudo o que poderias desejar, exceto liberdade. A palavra pairou entre nós, pesada como uma âncora. A expressão de Merrick endureceu. A sua mão moveu-se do meu joelho para segurar o meu rosto com uma gentileza que contradizia o tom severo da sua voz. A liberdade é supervalorizada, Cásia, e perigosa. Preferes ser livre para lutar, para te preocupares com dinheiro e segurança e sustentar a nossa filha sozinha? Ou preferes ficar aqui, protegida e sustentada, sem precisar de nada? Prefiro, disse eu, com a voz firme apesar das lágrimas que ameaçavam cair, ter uma escolha nesta matéria. Algo brilhou nos seus olhos. Podia ter sido dor ou arrependimento, mas desapareceu demasiado depressa para ser identificado, substituído por aquela determinação implacável que o definia. A escolha foi feita quando me deixaste beijar-te, disse ele suavemente. Quando ficaste naquela noite em vez de fugires, quando te abriste para mim de todas as maneiras. Escolheste isto, Cásia. Mesmo que não tivesses entendido o que estavas a escolher, ele estava certo de uma forma que me fez odiar tanto ele quanto a mim mesma. Eu tinha escolhido ficar depois daquele primeiro beijo. Tinha escolhido ir para a cama com ele sabendo quem e o que ele era. Mas escolher começar algo era diferente de escolher ficar presa nisso para sempre. Eu era ingênua, sussurrei. Eu não entendia. Tu entendias o suficiente. O polegar dele enxugou uma lágrima que escapou apesar dos meus esforços. Tu sabias que eu era perigoso. Sabias que eu pegava o que queria e mantinha. Isso foi parte do que te atraiu para mim, não foi? O perigo, a escuridão. Tu só não esperavas te tornar uma das coisas que eu queria manter. A precisão da avaliação dele doeu. Ele estava certo. Eu tinha sido atraída pelo perigo. Tinha me sentido viva de uma forma que nunca tinha sentido antes, quando ele olhava para mim com aquele foco intenso. Mas ser atraída pelo perigo e ser aprisionada por ele eram coisas muito diferentes. Às vezes odeio-te, disse eu, numa confissão crua e honesta. Eu sei. Ele puxou-me contra o seu peito, uma mão emaranhada no meu cabelo. Mas também me amas, ou estás a começar a amar, o que te aterroriza ainda mais do que a jaula. Eu queria negar, insistir que o que sentia era puramente medo e ressentimento. Mas o meu corpo traiçoeiro já tinha começado a amolecer no seu abraço, buscando o conforto que ele oferecia. Mesmo enquanto a minha mente se rebelava contra a armadilha. Não quero amar-te, admiti contra o ombro dele. Isso torna tudo mais difícil. Então não ames. Os lábios dele encontraram a minha têmpora, pressionando um beijo que parecia tanto uma bênção quanto uma marca. Odeia-me se precisares. Luta contra mim. Desafia-me. Torna a minha vida tão difícil quanto eu tornei a tua. Só não me deixes. A vulnerabilidade por trás da ordem quebrou algo dentro de mim. Essa era a verdade no cerne da nossa relação distorcida. Merrick não queria apenas possuir-me. Ele precisava de mim de uma forma que ia além da criança que eu carregava.
de uma forma que o tornava tão prisioneiro quanto eu. Conta-me sobre Magdalena, disse de repente, o nome que ouviu dizer e a sua febre voltando a mim. Quem era ela? Marique enrijeceu, os seus braços apertando-me reflexivamente. Por que quer saber? Por que disse o nome dela naquela noite? Por que pensou que eu era ela quando me beijou? Por que acho que ela é a razão pela qual tem tanto medo que eu vá embora? Ele ficou em silêncio por muito tempo. Pensei que ele não fosse responder. Então, lentamente, ele começou a falar, sua voz distante com a memória. Magdalena era minha noiva Ocê quando eu tinha 25 anos. Bonita, inteligente, de boa família. Eu achava que a amava. Achava que construiríamos um império juntos. Seu peito subiu e desceu com uma respiração profunda. Então ela descobriu exatamente que tipo de império eu estava construindo. O comércio ilegal de antiguidades, as conexões com o crime organizado, tudo isso. E ela partiu. Desapareceu no meio da noite sem dizer uma palavra. Procurou-a? Durante anos, a admissão foi amarga. Virei todas as pedras, pedi todos os favores, usei todos os recursos à minha disposição, mas ela tinha desaparecido completamente. Mais tarde, soube que ela tinha entrado no programa de proteção a testemunhas, testemunhou contra alguns dos meus associados em troca de uma nova identidade. A compreensão surgiu, então, quando tentei partir, vi Magdalena novamente. A história repetindo-se, a mulher de quem eu gostava fugindo do que eu sou, os seus braços apertaram-se quase dolorosamente. Não posso deixar isso acontecer duas vezes, casa. Não sobreviveria a isso novamente. A honestidade crua na sua confissão deveria ter me suavizado completamente. Mas também revelou a verdade que eu vinha evitando. Merrick não iria me deixar ir porque não suportava isso. A gravidez não criou a armadilha. Apenas lhe deu a justificação de que precisava para a ativar. Então eu pago pelos pecados dela, disse baixinho, presa porque ela partiu. Não estás a pagar por nada. Ele afastou-se para me olhar, os seus olhos cinzentos intensos. Isto não é um castigo, Cásia. É proteção para nós os dois. Proteção contra o quê? Contra a dor da separação. Contra o perigo do mundo exterior. Contra a solidão que vem de escolher a segurança em vez da conexão. A mão dele moveu-se para repousar sobre a minha barriga, onde o nosso filho crescia. Este bebê dá-nos um propósito, dá-nos uma razão para fazer isto funcionar. Mas mesmo sem ele, eu teria encontrado uma maneira de te manter. A certeza na voz dele era ao mesmo tempo assustadora e de alguma forma distorcida, reconfortante. Pelo menos com Marique, eu sempre sabia onde estava. Não havia jogos nem falsas promessas de liberdade, apenas uma honestidade brutal envolta em seda cara. À medida que o verão avançava e a minha gravidez ficava mais visível, uma rotina estranha se desenvolveu. De manhã, eu acordava e encontrava Merrick já vestido para qualquer negócio que exigisse a sua atenção naquele dia. Ele me dava um beijo de despedida com uma ternura que parecia genuína. A sua mão sempre encontrando a minha barriga crescente antes de sair. Passava os dias a ler na biblioteca, a passear pelos jardins sob o olhar atento da segurança ou a encontrar-me com o Dr. Kowalski para check-ups regulares. Marique tinha contratado uma cozinheira especializada em refeições adequadas para a gravidez e a Helena tinha recebido um aumento generoso para servir de minha companhia durante as ausências de Merrick. As noites pertenciam a nós. Merrick regressava, às vezes tenso por causa dos negócios que tinha conduzido, e encontrava-me na nossa suíte. Jantávamos juntos, conversávamos sobre coisas mundanas, como o desenvolvimento do bebê ou mudanças no quarto dele, e então, inevitavelmente, acabávamos na cama, onde o emaranhado complicado de ressentimento e desejo se desenrolava na escuridão. Estava a ficar mais visível, observou ele uma noite no final de agosto, com a mão sobre a minha barriga arredondada, enquanto estávamos deitados entrelaçados nos lençóis. Está lindo. Olhei para onde a mão dele repousava. Essa evidência tangível da vida que criamos. Às vezes, esqueço-me de ficar zangada quando a sinto mexer. Isso é terrível, ela? Os olhos dele brilharam de interesse. Achas que é uma menina? O Dr. Kowalski ofereceu-se para nos dizer na última consulta, mas eu disse que queria esperar. Ainda assim, tenho um pressentimento. A intuição de uma mãe, talvez. Zofofia, disse ele suavemente. Se for menina, era o nome da minha avó.
A domesticidade do momento, planear o nome da nossa filha como se fôssemos um casal normal à espera do primeiro filho, criou uma bolha de paz frágil. Nesses momentos, eu quase conseguia esquecer a jaula, quase fingir que tínhamos escolhido isso livremente. Zofia Lewandowski. Testei o nome. É lindo. Zofia Lewandowski. Ele concordou, depois fez uma pausa. A menos que prefiras Zofia Lewandowski Kaminski. Nunca perguntei se querias manter o nome da tua avó. A oferta, por menor que fosse, parecia uma concessão à minha autonomia. Gostaria disso, admiti. Um pedaço da minha família para equilibrar a tua. Ele acenou com a cabeça, os dedos traçando padrões na minha pele. O que quer que te faça feliz, casa, dentro do razoável. E o que é razoável? Perguntei, sentindo o tom agressivo voltar à minha voz. Pela tua definição, a mão dele parou. Qualquer coisa que não envolva a tua partida. Lá estava, a fronteira que definia toda a nossa relação. Eu poderia ter qualquer coisa, ser qualquer coisa, querer qualquer coisa, desde que nunca quisesse liberdade. E se eu prometesse não fugir? A pergunta escapou antes que eu a formulasse completamente. E se eu te desse a minha palavra de que ficaria? Criaria Zofia aqui? Tu afrouxarias a coleira? Merrick ficou em silêncio por um longo momento, a sua mão retomando o movimento gentil na minha barriga. Tu me odiarias menos se tivesses mais liberdade. Eu não te odeio, eu disse, a verdade surpreendendo até a mim mesma. Eu odeio a gaiola. Há uma diferença. Ah? A voz dele era suave, pensativa. Ou a jaula é apenas uma extensão de mim? Virei-me para encará-lo de frente, vendo uma vulnerabilidade em sua expressão que ele raramente demonstrava. Tu és mais do que a tua necessidade de controlar, Merrick. Mas tu tens que escolher ser. E se eu não puder, se deixar ir significa perder-te, então nós dois somos prisioneiros. Eu disse, e Zofia nascerá em uma bela prisão em vez de um lar. As palavras atingiram o alvo. Vi-o estremecer, vi a batalha desenrolar-se em suas feições. O homem que fora abandonado lutando contra o homem que queria ser melhor para mim, para nossa filha. Vou pensar sobre isso, disse ele finalmente. Mas, Kaja, preciso que você entenda uma coisa. O mundo em que eu atuo, as pessoas com quem lido, estão sempre à procura de fraquezas para explorar. Tu e a Zofia, vocês são as únicas fraquezas que tenho. Manter-vos seguras, manter-vos por perto. Não se trata apenas de controlo. Trata-se de sobrevivência. Então ensina-me a sobreviver a isso, desafiei-o. Não me basta trancar e esperar que isso seja suficiente. Ensina-me o que preciso de saber. Deixa-me compreender o teu mundo para que eu possa navegar nele. Ele estudou-me com aqueles olhos cinzentos calculistas e pude vê-lo a ponderar os riscos, a avaliar a sinceridade das minhas palavras. Finalmente, ele acenou com a cabeça lentamente. Tudo bem, mas com uma condição. Qual? Deixa de procurar maneiras de fugir. Compromete-te a ficar aqui, a fazer isto funcionar, não porque estás presa, mas porque estás a escolher isso. Era um pacto com o diabo, trocar um tipo de cativeiro por outro. Mas pelo menos esta jaula vinha com a promessa de conhecimento, de agência, de algo mais do que prisão passiva. Vou tentar, disse com cuidado. Não posso prometer que vou deixar de querer liberdade, mas posso prometer que vou parar de procurar ativamente uma fuga por agora. Por agora, repetiu ele, com um leve sorriso nos lábios. Acho que é o melhor que posso esperar. Então ele beijou-me, e eu deixei-me afundar nisso. Deixei-me sentir o emaranhado complicado de emoções que este homem evocava. Ressentimento e desejo, medo e fascínio, ódio e algo perigosamente próximo do amor. À medida que agosto dava lugar a setembro e a minha gravidez avançava para o terceiro trimestre, comecei a ver um lado diferente do mundo de Merrick. Ele começou a levar-me para reuniões realizadas na mansão, deixando-me observar enquanto negociava acordos para artefactos raros. Ele explicou as áreas cinzentas legais em que o seu negócio operava, no equilíbrio cuidadoso entre o comércio legítimo de antiguidades e o mercado negro que tinha feito a sua fortuna. Esta peça, disse ele uma tarde, mostrando-me um fragmento de mosaico bizantino, foi saqueada de um sítio sírio durante a Guerra Civil. Tecnicamente, não deveria estar no mercado, mas se eu não a adquirir, iria ela ir para alguém com muito menos escrúpulos sobre o seu destino final.
Tenho um comprador alinhado num museu que irá restaurá-la e exibi-la adequadamente. Então, você é o criminoso ético? Perguntei com um tom provocador, mas curioso. Sou um pragmático, ele corrigiu. O comércio ilegal de antiguidades existirá, quer eu participe ou não. Pelo menos desta forma. Algumas peças acabam onde pertencem, em vez de ficarem em coleções particulares onde ninguém as verá. Era uma racionalização, mas eu conseguia ver a lógica. E aos poucos, comecei a entender a complexidade do mundo que ele construíra. Nem puramente bom, nem totalmente mal, mas operando em tons de cinza que a maioria das pessoas preferia fingir que não existiam. Em outubro, a minha barriga tinha inchado a ponto de me incomodar ao mover-me. E Merrick tinha se tornado quase comicamente protetor. Ele tinha reduzido as suas viagens, conduzindo a maior parte dos negócios a partir da mansão. Ele entrevistava pediatras com a intensidade de um interrogatório militar, pesquisava produtos para bebés com o mesmo foco que aplicava à autenticação de artefatos inestimáveis. Estás a preparar o ninho? Provoquei-o uma noite, ao encontrá-lo a reorganizar o quarto do bebê pela terceira vez. Estou a preparar-me, corrigiu ele, ajustando o ângulo do berço mais uma vez. Há uma diferença. Aproximei-me dele, cambaleando, e coloquei a minha mão no seu braço. Marek, está perfeito. Tudo está perfeito. Podes parar agora. Ele virou-se para mim e viu o medo por trás do seu planeamento meticuloso. E se eu não for bom nisto? E se eu for demasiado controlador, demasiado frio? E se ela crescer ressentida comigo como tu? Ele parou, mas a implicação pairou entre nós. Da mesma forma que eu me ressinto de ti, terminei gentilmente. Onde? Merrick, tu estás a aprender. Nós dois estamos. E sim, a tua natureza controladora provavelmente será um problema quando ela for adolescente. Mas o amor também é o oposto do controlo. Tu só tens que escolher qual deles vai prevalecer. A mão dele cobriu a minha, que repousava no seu braço. Mostra-me como. Como fazer o quê? Como amar sem controlar. Como proteger sem aprisionar. Disseste que sou mais do que a minha necessidade de controlo. Mas nunca tive de provar isso. Mostra-me como. O pedido, tão vulnerável e sincero, quebrou a minha última defesa endurecida. Este homem, temido por tantos, estava a pedir-me para lhe ensinar a ser gentil, a ser pai, a ser parceiro, algo mais do que a gaiola que ele construíra à nossa volta. Começa com confiança, eu disse. Confiar que eu vou ficar. Não porque não posso ir embora, mas porque não quero. Confiar que Sofia vai amar-te, não porque não tem outra opção, mas porque tu és digno disso. E se essa confiança for mal colocada, então lidas com isso. Mas não se pode construir uma família com base no medo. Marak, apenas com base na fé. Em janeiro de 2020, 3 semanas antes da data prevista para o parto, entrei em trabalho de parto. Começou como um leve desconforto nas primeiras horas da manhã, progredindo rapidamente para uma dor que me deixava sem fôlego. Marik, que dormia pouco desde o início do meu 9º mês, ficou instantaneamente alerta. Está na hora, consegui dizer com os dentes cerrados. O que se seguiu foi o caos organizado pela mente eficiente de Merrick. O Dr. Kowalski foi chamado, o hospital foi notificado. As nossas malas pré-preparadas foram recolhidas. Mas quando outra contração atingiu, mais forte do que a anterior, Eric tomou uma decisão em frações de segundo. Não vamos conseguir chegar ao hospital a tempo, disse ele, com voz calma, apesar da tensão que eu podia ver nos seus ombros. Dr. Kowalski, quanto tempo leva para chegar aqui? O parto aconteceu no nosso quarto, no espaço onde discutíamos, fazíamos amor e lentamente construímos algo que se assemelhava a um relacionamento. O Dr. Kowalski chegou com uma enfermeira, transformando a nossa suíte numa sala de parto improvisada. Estás a ir muito bem, murmurou Merrick, segurando a minha mão enquanto eu enfrentava outra contração. Só mais um pouco, Kásia. Só mais um pouco. E então, com um último empurrão e um grito que parecia rasgar todo o meu ser, Sofia veio ao mundo. O seu choro foi imediato e indignado. Uma vozinha anunciando o seu descontentamento por ter sido expulsa do seu confortável lar. É uma menina, confirmou o Dr. Kowalski, colocando o pacotinho chorão no meu peito, saudável e forte. Olhei para a minha filha
esse ser humano minúsculo e perfeito com o cabelo escuro de Merrick, e o que eu suspeitava que se tornaria os olhos da minha avó, e senti algo mudar fundamentalmente dentro de mim. Todo o ressentimento, toda a raiva, todo o emaranhado complexo de emoções simplificou-se num sentimento avassalador. Um amor feroz e protetor. Sofia, sussurrei, tocando a sua mão incrivelmente pequena. Olá, pequenina. Merrick inclinou-se sobre nós duas, a sua expressão transformando-se em algo que eu nunca tinha visto antes. Maravilha, pura e sem diluir, misturada com uma ternura que o fazia parecer jovem e vulnerável. Ela é perfeita, ele sussurrou. Vocês duas são perfeitas. Naquele momento, após trazer uma vida ao mundo, a jaula não importava. A história complicada, a proximidade forçada, o caminho tortuoso que nos trouxe até aqui, tudo isso se tornou insignificante ao lado da realidade da nossa filha. Tínhamos criado uma vida juntos. E, ao fazê-lo, criamos algo que nenhum de nós esperava. Uma família. Os primeiros 3 meses da vida de Sofia passaram num borrão de noite sem dormir e amor avassalador. Marek, que abordou a paternidade com a mesma intensidade com que abordava tudo o resto, revelou-se surpreendentemente hábil a mudar fraldas à meia-noite e a acalmar uma criança agitada. Revezávamos-nos para passear com ela pela mansão quando ela não se acalmava. Desenvolvemos uma comunicação sem palavras sobre quem iria alimentá-la e, aos poucos, encontramos o nosso ritmo como pais. Em abril de 2020, quando completei 22 anos e a primavera voltou aos jardins, algo mudou fundamentalmente entre nós. A jaula ainda estava lá. Eu ainda não podia sair sem o conhecimento e a aprovação de Morrick. Mas isso já não parecia ser a característica definidora da nossa relação. Em vez disso, tínhamos nos tornado algo parecido com parceiros reais, unidos pela nossa filha e pela estranha paz doméstica que tínhamos construído. Ela tem o teu sorriso, observou Merrick uma noite, embalando Sofia contra o ombro enquanto ela dormia contente após a mamada. Quando ela dorme assim, consigo ver exatamente como será quando for mais velha. Sentei-me ao lado dele no sofá, encostando-me a ele num gesto que se tornou natural ao longo de meses de proximidade. E ela tem a tua determinação. Já reparaste como ela olha com raiva quando não consegue o que quer? Pura teimosia, Lewandowski. Ele riu, um som genuíno e espontâneo que ainda me surpreendia. Não faço ideia do que estás a falar. Sou o retrato da flexibilidade e do compromisso. Certo, disse secamente. É exatamente assim que descrevo o homem que reestruturou todo o seu negócio para poder trabalhar em casa durante 6 meses. Isso foi prático, não teimosia. Há uma diferença. Inclinei a cabeça para olhar para ele, observando as linhas suavizadas do seu rosto, a forma como a paternidade tinha amadurecido algo duro nele. Mudaste, sabes, desde a Sofia. Mudei? Ele mudou cuidadosamente a Sofia de posição, o seu pequeno corpo subindo e descendo com as suas respirações tranquilas. Ou será que finalmente tive um motivo para te mostrar o que sempre esteve lá? Era uma pergunta justa. O homem que me mantinha cativa sempre foi capaz de ter ternura. Eu tinha visto isso nos nossos momentos roubados antes de tudo se tornar complicado. Mas a paternidade tinha trazido isso à tona. Tornou isso o seu padrão, em vez de uma exceção. Talvez ambos. Admiti que estás a aprender a controlar menos e a confiar mais, mesmo que isso te assuste. A sua mão livre encontrou a minha, os dedos entrelaçando-se num gesto que se tinha tornado a nossa linguagem privada. Tu assustas-me. Isso assusta-me. Ele olhou para a Sofia. Amar-vos tanto. Precisar tanto de vocês, sabendo que todo o meu mundo poderia desmoronar se algo acontecesse a qualquer um de vocês. Isso é o que é o amor, disse suavemente. Vulnerabilidade, risco, o oposto de controlo. Então estou profundamente apaixonado, respondeu ele, os seus olhos cinzentos encontrando os meus, e profundamente aterrorizado. O momento pairou entre nós, íntimo e honesto de uma forma que a nossa relação nunca tinha alcançado antes. Inclinei-me para beijá-lo, um gesto de conforto e conexão, mais do que de paixão. Estamos aterrorizados juntos, disse contra os seus lábios. Isso tem de contar para alguma coisa. A bolha pacífica que tínhamos construído se estilhaçou 2 semanas depois. Eu estava na biblioteca com a Sofia, lendo em voz alta um livro ilustrado,
enquanto ela balbuciava e agarrava as páginas coloridas, quando Elina apareceu na porta. O seu rosto, normalmente composto, estava tenso de preocupação. Cásia, vai achar nessa não. Lewandowski precisa de si no seu escritório imediatamente. Ele disse para levar a bebê. Um arrepio percorreu a minha espinha. Marique nunca me chamava ao seu escritório durante o horário de trabalho e certamente nunca pedia que Sofia estivesse presente durante assuntos de trabalho. O que aconteceu? Não sei, mas há 3 homens dele com ele, e todos pareciam sombrios quando chegaram. Peguei Sofia nos braços, o seu calor sólido, um conforto contra a minha ansiedade crescente, e segui pelos corredores familiares da mansão. A porta do escritório estava parcialmente aberta, e eu podia ouvir a voz de Merrick, fria e controlada de uma forma que eu não ouvia há meses. Não me importa quanto custará ou em quem terá de se apoiar. Descubra tudo sobre as operações de Voight, todos os negócios, todos os ativos, todas as pessoas que trabalham para ele. Quero um panorama completo até amanhã. Bati suavemente e empurrei a porta para abri-la completamente. Marique estava atrás da sua secretária, parecendo em todos os aspectos o homem perigoso que eu conhecera, sem qualquer traço de suavidade. 3 dos seus seguranças mais confiáveis estavam perto das janelas, com expressões profissionalmente impassíveis. Casia, o rosto dele transformou-se quando nos viu. O medo cintilava por baixo do controlo frio. Entra e fecha a porta. Fiz o que ele mandou, com o coração a bater forte. O que se passa? Perguntou Elina. Wojciechowski entrou em contato esta manhã. A voz de Merrick era cuidadosa, controlada. Ele é um negociante rival. Tenho vindo a sair do mercado ao longo do último ano. Ele não está contente com isso. O que é que isso tem a ver conosco? Merrick contornou a secretária, aproximando-se de mim com passos medidos. A sua mão subiu para me segurar o rosto, o polegar a roçar a minha maçã do rosto. Ele sabe sobre ti, sobre a Sofia, e está a ameaçar usar-te para me forçar a ceder em certas negociações comerciais. A sala pareceu inclinar-se. Apertei Sofia com mais força, o seu peso inocente a estabilizar-me, ameaçando como. Ele sugeriu que acidentes acontecem a mães jovens e bebés, que seria trágico se algo acontecesse à família de Marique Lewandowski. A sua voz permaneceu calma, mas eu podia ver a fúria a arder por baixo da superfície. Ele espera que eu recue, que lhe dê o território que conquistei em troca da tua segurança. Mas estamos aqui, eu disse, gesticulando para a mansão ao nosso redor, atrás da sua segurança. Como ele poderia? Homens como Voight não fazem ameaças vazias, Casia. Se ele diz que pode chegar até você, tenho que assumir que está a dizer a verdade. A mão de Merrick caiu sobre Sofia, tocando o cabelo escuro dela com infinita gentileza. Não vou correr esse risco. Não com nenhum de vocês. Um dos seguranças, um indivíduo de rosto impassível chamado Stefan, limpou a garganta. Senhor, já duplicamos os guardas do perímetro e atualizamos todos os protocolos de segurança. Ninguém se aproxima a menos de 100 metros desta propriedade sem que saibamos. Não é suficiente. O olhar de Marique nunca saiu do meu. Voight opera na mesma zona cinzenta que eu. Ele sabe como contornar a segurança, como encontrar pontos fracos. Preciso eliminar completamente a ameaça. Um arrepio percorreu a minha espinha com a implicação. Merrick, o que está a planear? Nada com que se deva preocupar. Ele virou-se para os seus homens. Podem retirar-se. Ligarei quando precisar de atualizações. Depois que eles saíram deixando-nos sozinhos, confrontei-o diretamente. Não pode simplesmente mandar matar este homem porque ele nos ameaçou. Isso não te torna melhor do que o quê? A sua voz era aguda. Do que o criminoso que sempre soubeste que eu sou. Nunca fingi ser outra coisa. Casa, tu mudaste, insisti. Desde Sofia, tu tens estado diferente, mais gentil. Não deites isso fora porque um traficante rival fez ameaças que provavelmente nem vai cumprir. Tu não entendes. Ele puxou-me contra ele. Cuidado com a Sofia entre nós. Quando o Voight ameaçou-te, ameaçou a nossa filha. Algo se partiu em mim. Todo o progresso que fiz, todo o controlo que aprendi, não importa quando enfrento a possibilidade de te perder. Eu queimaria a cidade inteira se fosse necessário para manter vocês duas em segurança. A proteção feroz em sua voz deveria ter me assustado.
Em vez disso, senti algo mudar na minha compreensão desse homem complicado. Sua possessividade, sua necessidade de controle. Tudo isso vinha de um medo tão profundo de perder que ele faria qualquer coisa para evitar isso. Então encontra outra maneira, disse eu, afastando-me para olhar para ele. És brilhante, Merrick. Certamente consegue superar este homem sem recorrer à violência. Não há outra maneira com pessoas como Wojciech. Eles só entendem poder e força. Então faz com que ele entenda as consequências. Desafiei. Tens conexões, recursos, influência. Use-os. Destrua o negócio dele legalmente, se for preciso, mas não se torne um assassino por nossa causa. A Sofia não precisa desse tipo de pai. As minhas palavras atingiram o alvo. Vi-o estremecer. Vi a batalha a desenrolar-se em suas feições. O velho Merrick, que teria eliminado uma ameaça sem hesitar, lutava contra o homem que aprendera a beijar a testa da filha todas as manhãs e a ler-lhe histórias todas as noites antes de dormir. Estás a pedir-me para ser melhor do que sou, disse ele baixinho. Estou a pedir-te para seres o homem que vi te tornar-te, aquele que é digno do amor da nossa filha. Ele ficou em silêncio por um longo momento, com os braços ainda à nossa volta, o rosto pressionado contra o meu cabelo. Finalmente, afastou-se com a determinação endurecendo as suas feições. Tudo bem, vou encontrar outra maneira. Mas tu e a Sofia ficam na mansão até que isto seja resolvido. Nada de passeios no jardim, nada de idas ao parque. Não saiam deste edifício. Era um regresso à jaula, mas desta vez por uma razão que eu podia aceitar. Por quanto tempo? O tempo que for necessário para neutralizar a ameaça. As 2 semanas seguintes foram tensas. Marek dedicou-se a investigar as operações de Wojciech com a mesma intensidade com que antes se dedicara a manter-me em cativeiro. Fazia chamadas a todas as horas, reunia-se com contactos que entravam e saíam da mansão sob o manto da escuridão e montou um quadro dos seus rivais, Empire Peace, com cuidado meticuloso. Eu observava à margem, cuidando de Sofia enquanto Merrick trabalhava, ocasionalmente oferecendo observações quando ele partilhava as suas descobertas. Aos poucos um plano tomou forma. A operação de Voight parece legítima à primeira vista, explicou Merrick uma noite, espalhando documentos pela secretária enquanto eu me sentava num canto com Sofia a dormir. Mas ele tem feito concessões, falsificado provas, vendido peças que deveriam estar em museus a colecionadores particulares que não fazem perguntas. Pode provar isso? Com o tempo e os pontos de pressão certos, sim. Identifiquei 3 das suas vendas recentes que violaram as leis internacionais de patrimônio. Se eu conseguir documentá-las adequadamente e colocar as provas nas mãos certas, ele concluiu, com um sorriso frio no rosto. O quê? Voight tem cortejado um colecionador em particular, um empresário muito rico com ligações políticas. Se esse colecionador descobrisse que a peça que acabou de comprar é propriedade roubada, que Voight lhe vendeu contrabando conscientemente. O sorriso de Merrick alargou-se. Ele ficaria arruinado, não apenas financeiramente, mas criminalmente. Passaria anos a lutar em batalhas judiciais em vez de ameaçar a minha família. Era elegante e implacável, destruir um rival através da exposição em vez da violência. Quanto tempo até ter provas suficientes? A equipa do Stefan está a trabalhar nos documentos de autenticação agora. Devemos ter tudo o que precisamos até o final da semana. Fiel à sua palavra, 5 dias depois, Marx colocou o seu plano em ação. Eu observei do escritório enquanto ele fazia ligações cuidadosas, plantando sementes com o colecionador de Wojciech, com autoridades patrimoniais, com jornalistas especializados em crimes de arte. Ele nunca mentiu, simplesmente forneceu fatos e deixou que outros tirassem suas próprias conclusões. Em 48 horas, surgiram notícias sobre um escândalo no comércio de antiguidades. O nome de Wojciech Drowski estava em toda parte, seus negócios sob investigação, seus bens congelados enquanto se aguardava o processo judicial. O colecionador que Marek tinha como alvo, furioso por ter sido ridicularizado, estava a usar as suas conexões políticas para garantir que todo o peso da lei recaísse sobre Wojciech. Está feito, disse Merrick, encontrando-me no quarto do bebê, onde eu estava a colocar Sofia para dormir. Voight não vai ameaçar ninguém num futuro próximo. Ele estará ocupado demais lutando para ficar fora da prisão. Estudei o seu rosto,
procurando sinais da antiga crueldade. Em vez disso, vi satisfação, sim, mas também algo como orgulho. Ele tinha vencido sem derramamento de sangue, usando inteligência e estratégia em vez de violência. Conseguiste, disse eu. Encontraste outra maneira. Fiz isso por ti, por ela. Ele aproximou-se do berço, olhando para a nossa filha adormecida. Tinhas razão. Ela não precisa de um pai que resolve os problemas através da violência. Ela precisa de alguém que a proteja com inteligência e determinação. Coloquei a minha mão na dele, apertando-a suavemente. Estou orgulhosa de ti. Os seus olhos fixaram-se nos meus, com surpresa evidente. Estás? Podias ter feito o que sempre fizeste, o que teria sido mais fácil. Mas escolheste ser melhor pela Zofia. Isso requer mais força do que a violência jamais poderia exigir. Ele puxou-me para si, num abraço forte e agradecido. Tu fazes-me querer ser melhor. Vocês os dois fazem isso. À medida que a primavera avançava em maio, com a ameaça eliminada e Sofia a prosperar, algo fundamental mudou na nossa relação. A jaula que nos definia há tanto tempo começou a parecer menos um aprisionamento e mais uma proteção, menos um controlo e mais uma parceria. Marik começou a falar sobre o futuro, não em termos de me manter cativa, mas em termos de construir algo juntos. Ele falou em legitimar gradualmente mais do seu negócio, em usar o seu conhecimento e as suas conexões para a preservação, em vez de lucro, em criar um legado do qual Zofia pudesse se orgulhar. Quero levar-te a um lugar, disse ele uma noite no final de maio, depois que Zofia foi para a cama. Confias em mim? Era a primeira vez que ele me pedia para sair da mansão desde a ameaça de Voight. Estudei o seu rosto, vendo apenas sinceridade. Para o jardim botânico, consegui acesso privado após o horário de funcionamento. Pensei que poderíamos caminhar sob as estrelas. Só nós dois, sem seguranças por perto. Sem seguranças? Levantei uma sobrancelha. Merrick, isso não parece nada com você. Estou a aprender a relaxar, disse ele. Ou, pelo menos, a tentar. Você viria comigo? Reconheci o que era. Um teste para nós dois. Ele poderia confiar que eu voltaria? Eu poderia confiar que ele me daria liberdade sem amarras? Sim, eu disse, eu vou. Os jardins estavam lindos ao luar, com prata e sombras brincando nos canteiros de flores cuidadosamente cultivados e nos caminhos sinuosos. Caminhamos de mãos dadas, em silêncio no início, simplesmente existindo juntos em um espaço que não era a mansão. Você se lembra? Merrick disse, eventualmente, quando você me acusou de engravidá-la para prendê-la. Lembro-me. Tenho pensado nisso ultimamente, em como eu enquadrei isso como destino, como do universo garantindo que não pudesses escapar, mas a verdade é mais complicada. Esperei, deixando-o dizer o que precisava dizer. Acho que ele continuou lentamente, dizendo que eu me prendi tanto quanto te prendi. Ao insistir que ficasses, construindo muros ao nosso redor, prendi-nos aos dois. Tiveste razão em resistir, em lutar contra mim. E agora ele parou de andar, virando-se para me encarar totalmente ao luar. Agora estou a pedir-te para escolheres ficar. Não porque estás grávida ou porque tranquei os portões, mas porque queres construir esta vida comigo, conosco. Era a pergunta que eu vinha evitando há meses. A escolha que nunca me foi realmente dada. Eu amava este homem complicado e perigoso? Eu queria a vida que construímos juntos? Ou simplesmente aceitei isso como inevitável? Pensei em Marik segurando Zofia pela primeira vez, em como ele aprendeu a acalmar o choro dela e trocar as fraldas com cuidado meticuloso. Pensei em como ele escolheu a destruição legal em vez da violência quando ameaçado. Como ele estava lentamente a transformar o seu negócio em algo de que se pudesse orgulhar. Pensei no homem que me beijava de despedida todas as manhãs e me encontrava todas as noites, que tinha aprendido a pedir em vez de exigir, a sugerir em vez de comandar. Quero ficar, disse eu. Não porque estou presa, mas porque é aqui que escolhi estar, contigo com a Zofia, construindo o que quer que venha a seguir. O seu sorriso era radiante, transformando o seu rosto normalmente severo em algo quase infantil. Tens a certeza? Tenho a certeza. Estiquei o braço para segurar o seu rosto, sentindo a barba por fazer familiar sob a minha palma. Disseste uma vez que eu era tua. Mas a verdade é que, Marik,
Tu és meu há tanto tempo quanto eu sou tua. Só não percebeste isso até que a Zofia tornou impossível negar. Ele riu, puxando-me para perto. Fui derrotado por uma mulher com pouco mais de 20 anos e um bebê com menos de 4 meses. A minha reputação como adversário formidável está em frangalhos. A tua reputação, eu disse, esticando-me para beijá-lo, está prestes a mudar de qualquer maneira. De antiquário temido a homem de família dedicado. Isso é tão mal assim? É perfeito. Ficamos ali, no jardim ao luar. Duas pessoas que se encontraram por circunstâncias que deveriam tê-las destruído. Que construíram algo real a partir do aprisionamento e da rebeldia. Que aprenderam que, às vezes, as jaulas mais fortes são aquelas em que escolhemos ficar. Em setembro de 2020, quando Zofia se aproximava do seu primeiro aniversário, e eu fazia 23 anos, a nossa vida tinha entrado num ritmo que parecia quase normal. A mansão que antes tinha sido a minha prisão transformou-se num lar cheio do caos de uma criança ativa a aprender a gatinhar e da paz provisória de duas pessoas a aprender a ser parceiras. O negócio de Merrick passou por uma transformação dramática. Ele passou o verão a trabalhar com organizações de patrimônio cultural, usando o seu vasto conhecimento para ajudar a recuperar artefactos saqueados e devolvê-los aos seus países de origem. Os aspectos ilegais da sua operação foram metodicamente desmantelados, substituídos por uma consultoria legítima pela qual museus e governos pagavam generosamente pela sua experiência. Na verdade, é mais lucrativo assim. Ele admitiu uma noite, balançando Zofia no colo enquanto eu preparava o jantar dela. Quem diria que ser legal poderia ser tão lucrativo? Todos que lhe dizem isso há anos, respondi, amassando bananas com um garfo. Você só precisava da motivação certa para ouvir. Os olhos dele encontraram os meus, cheios do carinho que lentamente substituíra a fria possessão dos nossos primeiros dias. Eu tinha a motivação certa. Só precisava de tempo para reconhecê-la. Sofia escolheu aquele momento para agarrar um punhado do cabelo dele, puxando com a força alegre que só os bebés possuem. Merrick estremeceu, mas não se afastou, simplesmente soltou os pequenos dedos dela gentilmente enquanto ela ria do jogo. Estás a ficar bom nisso, observei sobre ser pai. Tenho uma excelente professora, disse ele, levantando-se e colocando Sofia na sua cadeira alta, com facilidade treinada. E uma filha que não me deixa escapar com o meu comportamento controlador e distante. Era verdade. Zofofia despertou em Marek um calor que eu suspeitava estar enterrado desde a infância. Ele cantava para ela em polaco, contava-lhe histórias sobre a avó, brincava ao picabu com a mesma intensidade que outrora dedicava às negociações comerciais. A paternidade tinha despertado nele algo que toda a minha resistência nunca conseguiu. À medida que o outono avançava e começávamos a planear a primeira festa de aniversário de Zofofia, Marek ficava cada vez mais distraído. Eu o encontrava olhando para o nada durante o jantar ou trabalhando até tarde da noite em projetos sobre os quais ele não queria falar. No início, fiquei preocupada que ele estivesse voltando aos velhos hábitos, conduzindo negócios que não queria que eu soubesse. Está tudo bem? Perguntei uma noite depois de colocar Sofia na cama, encontrando-o em seu escritório cercado por papéis. Tens estado distante ultimamente. Ele olhou para cima, surpreendido, como se tivesse esquecido que eu estava em casa. Desculpa, tenho trabalhado em algo importante e isso está a consumir mais atenção do que eu gostaria. É trabalho? Estás com problemas? Não, nada disso. Ele levantou-se e atravessou a sala até onde eu estava, parada na porta. É pessoal. Contar-te-ei em breve. Prometo. Só preciso de organizar mais algumas coisas. A evasividade incomodava-me, mas eu tinha aprendido a confiar na palavra de Marek. Se ele dizia que me contaria, ele contaria. Então, deixei para lá e concentrei-me nas pequenas alegrias da vida diária com a nossa filha. O primeiro aniversário de Sofia foi num dia ensolarado de janeiro de 2021. Mick insistiu em fazer a festa na mansão, convidando não apenas os seus parceiros de negócios, mas também Dr. Kowalski, Elina e os poucos amigos com quem eu consegui manter contato, apesar dos meus meses de isolamento. A grande sala foi transformada num país das maravilhas de balões e serpentinas, com um bolo em forma do bicho de pelúcia favorito de Sofia, um elefante roxo ligeiramente torto. Ver o rosto da nossa filha iluminar-se com as decorações, as suas mãozinhas rechonchudas a alcançar tudo o que era brilhante e reluzente,
encheu-me de uma satisfação que nunca esperei sentir. Ela é linda, disse Helena, aparecendo ao meu lado com uma taça de champanhe. Vocês os dois são. A maternidade combina consigo. Aceitei a taça, observando Sofia a cambalear entre os convidados, com Merrick a pairar protetoramente por perto. Obrigada por tudo o que fizeste por nós, por não nos julgar quando as coisas estavam complicadas. O amor é sempre complicado, respondeu ela sabiamente. Mas vocês dois encontraram o vosso caminho. É isso que importa. À medida que a festa chegava ao fim e os convidados começavam a partir, Merrick chamou a minha atenção do outro lado da sala. Algo na sua expressão fez o meu coração acelerar. Excitação nervosa e determinação misturavam-se. Podes encontrar-te comigo no jardim daqui a 20 minutos? Perguntou ele quando o último convidado partiu, e Sofia ficou com a ama para passar a noite. Há algo que preciso de te mostrar. O jardim tinha sido transformado de forma tão dramática quanto a grande sala. Luzes penduradas entre as árvores criavam um dossel de estrelas acima de nós. Um caminho de luminárias levava ao gazebo, onde tivemos tantas conversas ao longo do último ano. Marick estava à espera, vestido com um fato que o fazia parecer o homem poderoso que era quando nos conhecemos. Mas a sua expressão não revelava o cálculo frio daqueles primeiros dias. Em vez disso, ele parecia nervoso, vulnerável, de uma forma que me partia o coração. O que é isto tudo? Perguntei, observando o cenário romântico. Uma conversa que eu deveria ter tido contigo há meses, talvez anos. Ele pegou na minha mão, levando-me até ao gazebo, onde uma única cadeira havia sido posicionada de frente para os jardins. Sente-se, por favor. Sentei-me, observando-o começar a andar de um lado para o outro. A sua habitual compostura estava abalada pelo que quer que fosse que ele precisasse dizer. Quando te trouxe aqui pela primeira vez, ele começou, disse a mim mesmo que era por proteção para manter-te segura, manter a minha filha segura, e isso era parte do motivo. Mas a verdade é que eu te trouxe aqui porque estava com medo de te perder. Merrick, já conversamos sobre isso, deixa-me terminar. Ele parou de andar de um lado para o outro e ajoelhou-se à frente da minha cadeira. Passei os últimos 2 anos a aprender contigo, a aprender que amor não é posse, que parceria significa igualdade, que os laços mais fortes são escolhidos, não impostos. Tu tornaste-me melhor, casa. Tu e a Sofia deram-me uma razão para ser melhor. Ele tirou uma pequena caixa do bolso, abriu-a e revelou um anel que me deixou sem fôlego. Não era ostentoso nem chamativo, mas perfeitamente trabalhado, com uma pedra central da cor do mel rodeada por diamantes menores. Sei que já te pedi para ficares antes. Exigi isso, manipulei-te para que ficasses, fiz tudo errado. Então agora estou a pedir corretamente. Kasia Kaminsky, você quer casar comigo? Não porque você está presa aqui, não por causa de Sofia, mas porque você escolheu construir uma vida comigo. Lágrimas turvaram a minha visão enquanto eu olhava para este homem complicado ajoelhado diante de mim, oferecendo não posse, mas parceria. Não uma gaiola, mas uma escolha. Você disse que me engravidou para que eu nunca pudesse escapar. Lembrei-lhe com a voz embargada pela emoção. Lembras-te? Lembro-me. A vergonha atingiu a sua voz. Foi cruel, controlador e verdadeiro. Interrompi-o, de uma forma que não pretendias, porque a armadilha que construíste não apanhou só a mim, Merrick. Apanhou-te a ti também. Ficaste tão preso quanto eu pelo teu medo da perda, pela tua necessidade de controlo. Mas ambos encontramos uma saída, não foi? Juntos, deslizei da cadeira para me ajoelhar diante dele, as minhas mãos cobrindo as dele, que seguravam a caixa do anel. Sim, eu disse, vou casar contigo. Não porque estou presa, não por causa da Sofia, mas porque és o homem que escolhi. Todos os dias, com todas as tuas falhas e qualidades, eu escolho-te. O seu sorriso era radiante, transformando o seu rosto com pura alegria. Tens a certeza? Porque preciso que saibas que passarei o resto da minha vida a tentar ser digno dessa escolha. Tenho a certeza. Inclinei-me para a frente, beijando-o com todo o amor, exasperação e afeto feroz que cresceram entre nós. Embora eu me reserve o direito de lembrar-te dessa promessa quando te tornares controlador e teimoso. Ele riu contra os meus lábios, colocando o anel no meu dedo com as mãos trêmulas. Eu não esperaria nada menos do que isso. Sentamo-nos ali no jardim, enquanto as estrelas surgiam no céu,
conversando sobre planos de casamento no futuro, sobre legitimar ainda mais os negócios de Marik e talvez dar um irmão a Zofia algum dia. A conversa fluiu facilmente. Duas pessoas que aprenderam a língua uma da outra, que lutaram e se renderam e, por fim, escolheram uma a outra. Nunca te agradeci, disse Merrick por fim, com o braço à minha volta enquanto observávamos as luzes cintilarem nas árvores. Por quê? Por não desistires de mim, por veres além da jaula e enxergares o homem dentro dela, por me ensinar que amor e controlo são opostos e que não se pode ter os dois. Aconcheguei-me mais perto do seu calor. Tu também me ensinaste coisas. Que a força não se resume à independência. Que pedir ajuda não é fraqueza. Que, às vezes, a prisão certa é aquela que escolhemos. Estás a chamar a nossa relação de prisão? Estou a chamá-la de uma escolha que ambos fizemos. A melhor escolha, como se viu. Os 4 anos seguintes passaram num borrão de magia comum. Casamos em janeiro de 2024, no 4º aniversário da Sofia, numa pequena cerimônia na mansão onde tudo começou. O Dr. Kowalski conduziu-me ao altar. A Elina chorava silenciosamente na primeira fila, e a Sofia foi a menina das flores, com um entusiasmo impreciso. O negócio de Marik continuou a sua transformação em algo completamente legítimo. Ele tornou-se um consultor respeitado na preservação do patrimônio cultural, trabalhando com governos para recuperar artefactos saqueados e estabelecer documentação de proveniência adequada. O lado perigoso que antes o definia suavizou-se e transformou-se em determinação. A necessidade de controlo canalizou-se para a proteção da história, em vez de acumulá-la. Encontrei o meu próprio propósito, usando a minha experiência para ajudar outras jovens que se viram presas em relacionamentos perigosos. Merrick forneceu financiamento para um abrigo, usando as suas conexões para garantir proteção para aqueles que buscavam escapar. A ironia não passou despercebida por nenhum de nós, mas parecia que estávamos a completar um círculo, usando o nosso início doloroso para ajudar outros a encontrar o seu caminho. Zofia cresceu e se tornou uma criança precoce, curiosa e ousada, igualmente à vontade no escritório do pai, cercada por artefatos antigos, quanto no jardim, a perseguir borboletas. Ela tinha a determinação de Merrick e a minha teimosia independente, uma combinação que simultaneamente nos exaustava e encantava. Ela vai governar o mundo um dia, observou Merrick numa noite de 2029, observando a nossa filha de 9 anos a negociar com o jardineiro a criação de um santuário de borboletas no Jardim Sul. Ela vai nos dar cabelos brancos primeiro, respondi. Ouviste o argumento dela? Ela usou exatamente as tuas técnicas de raciocínio. As minhas? Ele parecia ofendido. Isso era puro a ti. A forma como ela apresentou isso como benéfico para todos, tornando impossível recusar. Essa é a tua abordagem diplomática. Culpar-me por a nossa filha ser manipuladora. A nossa filha, corrigiu ele, puxando-me para perto. E ela não é manipuladora. Ela é estratégica. Há uma diferença. Eu ri, acomodando-me em seus braços com a facilidade dos anos. O que você precisar dizer a si mesmo? Quando 2030 amanheceu, Merrick rompeu definitivamente com o mundo subterrâneo que definira sua juventude. Ele anunciou a inauguração da Lewandowski Heritage Auctions, uma casa de leilões totalmente legítima, especializada em antiguidades de origem ética e proveniência verificada. Museus e colecionadores que antes negociavam com ele nas sombras agora competiam abertamente por peças autenticadas por sua equipe. A grande inauguração foi realizada numa tarde fria de janeiro, com Zofia, agora com 10 anos, a correr pelas salas de exposição, segurando as nossas mãos, com o seu entusiasmo contagiante. É tão grande, exclamou ela, admirando os tetos altos e as vitrines cuidadosamente iluminadas. Pai, tudo isto é mesmo nosso? É nosso, confirmou Merritt, olhando não para a casa de leilões, mas para mim. Tudo o que construímos, tudo o que somos, é nosso juntos. Olhei nos seus olhos e vi neles a jornada que percorremos. De captor e cativa a parceiros e pais, de uma armadilha armada na escuridão a uma escolha feita na luz. Juntos, concordei. Naquela noite, enquanto estávamos na varanda da casa de leilões com vista para a cidade, Zofia adormecida no ombro de Marik, refleti sobre o estranho caminho que nos trouxe até aqui. 9 anos atrás, eu era uma jovem apavorada,
presa pelas circunstâncias e pela necessidade obsessiva de controle de um homem. Agora, eu estava ao lado desse mesmo homem, transformada pelo amor e pela escolha, e pela determinação de ser melhor. Alguma vez se arrependeu? Perguntou Merrick baixinho. Da forma como começamos, pensei honestamente na pergunta. Arrependo-me do medo, da falta de escolha, da sensação de estar presa, mas não me arrependo de onde isso nos levou. Faz sentido? Faz todo o sentido. Ele mudou Sofia cuidadosamente, passando o outro braço pelos meus ombros. Arrependo-me de como te tratei. Arrependo-me da gaiola que construí. Mas nunca me arrependo de ter te trazido para a minha vida. Mesmo que tenha passado os últimos 9 anos a desmantelar sistematicamente tudo o que pensava saber sobre controlo. O seu riso foi suave, atento à nossa filha adormecida. Especialmente então, ensinaste-me que o verdadeiro poder não está em controlar os outros. Está em ser vulnerável o suficiente para ser mudado por eles. Abaixo de nós, a cidade brilhava com inúmeras luzes. Cada uma delas representava uma vida sendo vivida, uma escolha sendo feita, um caminho sendo escolhido. Nós escolhemos o nosso repetidamente através do medo e do amor e tudo mais. Sofia se mexeu contra o ombro de Merrick, murmurando durante o sono. Nós dois instintivamente nos movemos para acalmá-la. Nossos movimentos sincronizados por anos de paternidade compartilhada, vida compartilhada, amor compartilhado. Vamos, eu disse. Vamos levar nossa filha para casa. Para casa. Não uma prisão, não uma gaiola, mas uma escolha que tínhamos feito e continuávamos a fazer dia após dia, ano após ano. A mansão onde Merrick me mantinha cativa tinha se tornado a base de uma família construída sobre começos quebrados e finais curados. Enquanto conduzíamos pela noite de janeiro, com Sofia a dormir tranquilamente na sua cadeirinha e a mão de Merrick a encontrar a minha através do console, compreendi a verdade que tínhamos descoberto juntos. Às vezes, a armadilha que pensamos que nos destruirá torna-se a porta para tudo o que nunca soubemos que precisávamos. E às vezes, o homem que diz que nunca poderemos escapar torna-se aquele com quem escolhemos ficar, não porque temos de ficar, mas porque queremos ficar. Essa escolha feita livremente acabou por ser a maior liberdade de todas. O verão de 2032 chegou com um calor fora de época e o tipo de caos que só uma criança de 12 anos com curiosidade ilimitada poderia criar. Sofia descobriu uma paixão pela arqueologia, especificamente pela recuperação ética de artefatos históricos, um campo que o seu pai agora dominava de maneiras que teriam chocado o seu eu mais jovem. Pai, viu isto? Ela irrompeu no escritório de Merrick na Lewandowski Heritage Auctions, acenando com um tablet que exibia um artigo de revista arqueológica. Encontraram um mosaico bizantino completo na Síria e precisam de ajuda com a autenticação e repatriação. Eu observei da porta enquanto Merrick levantava os olhos de sua papelada, sua expressão transformando-se de empresário concentrado para pai indulgente em um instante. Deixe-me ver. Ele estendeu a mão para pegar o tablet, examinando o artigo com a mesma intensidade que antes aplicava para identificar falsificações no mercado negro. A documentação da Providence parece sólida, mas eles precisarão verificar o período por meio de testes de termoluminescência antes que qualquer museu aceite. Podemos ajudá-los? Sofia saltou na ponta dos pés, o cabelo escuro tão parecido com o do pai a voar em torno dos ombros. Por favor, estudei mosaicos bizantinos durante todo o verão. Até escrevi um artigo sobre variações regionais na composição de Tesserae. Escreveste um artigo? Interrompi, entrando no escritório de forma adequada. Quando foi isso? Ela teve a delicadeza de parecer um pouco envergonhada. Na semana passada, eu estava aborrecida. Merrick e eu trocamos olhares. A sua expressão era um espelho da minha própria mistura de orgulho e exasperação. A inteligência e a paixão da nossa filha tinham ultrapassado em muito os interesses típicos de uma criança de 12 anos. Uma bênção e um desafio em igual medida. Olha o que eu te digo, disse Merrick, fechando o seu portátil com um clique decisivo. Por que não fazemos uma viagem em família? Podemos voar até ao local, consultar a equipe arqueológica e, se tudo estiver em ordem, podemos facilitar a devolução das peças ao governo sírio através dos canais adequados. O grito de alegria de Sofia quase nos deixou surdos.
Ela atirou-se para cima de Merrick, quase derrubando a cadeira dele para trás. Obrigada, obrigada. Isto vai ser incrível. Preciso de pesquisar a história do local e preparar perguntas para o arqueólogo-chefe. E ela já estava a planear mentalmente, as palavras saindo rapidamente da sua boca. Primeiro os trabalhos de casa, lembrei-lhe. Ainda tens aquele trabalho de matemática para entregar amanhã. Ela resmungou dramaticamente, mas soltou-se dos braços de Merrick. Tudo bem, mas vou fazer as minhas equações matemáticas com os sistemas numéricos Byzantine só para tornar isso mais interessante. Depois que ela saiu num turbilhão de energia, Merrick levantou-se e atravessou a sala até onde eu estava encostado à moldura da porta. Criamos um monstro, disse ele, mas o seu sorriso era de puro orgulho. Criamos uma jovem brilhante e apaixonada que já é mais ética em relação à recuperação da antiguidade do que tu eras aos 30 anos, corrigi. Embora não tenha a certeza de onde ela herdou a intensidade acadêmica, definitivamente foi de ti. Ele puxou-me para os seus braços, dando-me um beijo na têmpora. A determinação teimosa de buscar conhecimento, mesmo quando todos dizem que é impossível. Isso é pura casia. Acomodei-me nos seus braços, respirando o aroma familiar da sua colônia. Passaram-se 14 anos desde aquela noite febril em que tudo mudou, e ele ainda conseguia fazer o meu coração saltar com gestos simples. Como está a correr a aquisição de Bois? Perguntei, referindo-me a uma negociação delicada em que ele trabalhava há meses. Complicada. A família quer leiloar várias peças da sua coleção, mas estou preocupado com a proveniência de 3 itens. Eles podem ter sido saqueados durante as guerras napoleônicas. O que vais fazer? Retirá-los do leilão até que possamos verificar a sua história adequadamente. Ele disse isso com tanta simplicidade, como se escolher a ética em vez do lucro fosse algo natural. Mas eu me lembrei do homem que ele tinha sido, aquele que teria vendido primeiro e nunca feito perguntas. Estou orgulhosa de si, disse suavemente. Ele afastou-se para me olhar, a surpresa evidente nos seus olhos cinzentos. Depois de todos estes anos, ainda pode dizer isso e falar a sério. Especialmente depois de todos estes anos, porque viu-o escolher a integridade repetidamente quando o caminho mais fácil estava bem ali. Não era assim que era Merrick, mas é assim que se tornou. Algo mudou na sua expressão. A vulnerabilidade brilhou em suas feições normalmente controladas por sua causa. Porque você se recusou a me deixar ser menos do que eu poderia ser. Porque você escolheu ouvir. Estiquei a mão para segurar seu rosto, sentindo a barba por fazer familiar. Eu insisti, mas você teve que escolher mudar. Isso é tudo você. Ele me beijou então, não com a intensidade desesperada dos nossos primeiros dias, mas com a profunda certeza de anos passados construindo algo real. Vem comigo, disse ele quando finalmente nos separamos. Há algo que quero mostrar-te. Ele conduziu-me pela galeria principal da casa de leilões, passando por vitrines com artefactos que seriam vendidos a museus e colecionadores na semana seguinte. Cada peça cuidadosamente documentada e de origem ética. Subimos ao segundo andar, para uma secção que ainda estava em construção. Isto, disse ele, apontando para uma ala vazia com paredes pintadas de um creme suave, vai ser o Centro Educacional Kaminsky-Lubendowski. Olhei para ele. O quê? Uma instituição educacional. Ele percorreu o espaço apontando para diferentes áreas. Aqui teremos workshops para estudantes interessados em arqueologia e história da arte. Ali, exposições interativas sobre a recuperação ética do patrimônio cultural. E naquele canto, uma biblioteca de pesquisa aberta ao público. Merrick, isso é incrível, mas por que está a dar o nome de nós dois? Ele virou-se para mim. Sua expressão era sincera. Porque nada disso existiria sem você. O negócio que construí, a ética que o guia, o propósito que o move, tudo isso vem da mulher que se recusou a deixar-me mantê-la numa gaiola, que exigiu algo melhor e me fez acreditar que eu poderia ser melhor. Lágrimas brotaram nos meus olhos. Vais fazer-me chorar em público. Estamos sozinhos, ele apontou. E ainda não terminei. A missão da Fundação se concentrará especificamente em ajudar jovens, particularmente mulheres jovens que se sentem presas pelas circunstâncias. Ofereceremos bolsas de estudo, orientação, formação profissional, tudo o que poderia ter ajudado-te se as circunstâncias fossem diferentes. Então compreendi o que ele estava a fazer. Transformar a gaiola que ele construíra à minha volta numa porta para os outros,
usando exatamente aquilo que me aprisionara como ferramenta para libertar os outros. Quando planeaste tudo isto? Ao longo do último ano. Queria que estivesse perfeito antes de te mostrar. Ele puxou-me para perto dele novamente. A nossa filha vai mudar o mundo, Cásia. Mas primeiro, queria ter a certeza de que já tínhamos começado a mudá-lo nós mesmos. O centro educacional foi inaugurado 6 meses depois, em janeiro de 2033, no dia do 13º aniversário de Sofia. O momento foi deliberado. A maneira de Merrick marcar o quanto havíamos avançado desde aquele dia frio de janeiro, em que ela nasceu em uma família de amor complicado e futuro incerto. Sofia cortou a fita ela mesma, e seu discurso sobre a importância da arqueologia ética e da preservação cultural me trouxe lágrimas aos olhos. Aos 13 anos, ela falou com uma paixão e clareza que rivalizavam com estudiosos com o dobro da sua idade. Os meus pais ensinaram-me que a história pertence a todos, concluiu ela, a sua voz ecoando pela multidão reunida. Não apenas àqueles que podem comprá-la ou aos poderosos o suficiente para tomá-la. Este centro existe para garantir que a próxima geração compreenda isso. Obrigada. Os aplausos foram estrondosos. Senti o braço de Merrick deslizar pela minha cintura enquanto ficávamos de lado, observando a nossa filha receber os parabéns do presidente da Câmara, dos diretores do museu e dos jovens bolsistas que seriam os primeiros alunos do centro. Ela é notável, sussurrei. Ela é nossa, ele respondeu simplesmente. A melhor coisa que já criamos. Mais tarde naquela noite, depois que a celebração terminou e Sofia foi para a cama exausta, mas eufórica, Marique e eu nos encontramos no jardim, onde ele me pediu em casamento anos antes. As luzes do gazebo ainda cintilavam acima de nós, e o caminho de luminárias ainda brilhava, criando um espaço que existia fora do tempo. Você se lembra? Perguntei, acomodando-me em seus braços no banco onde tivemos tantas conversas. O que me disseste na manhã seguinte ao nascimento da Sofia? Depois de toda a dor e medo do parto, eu disse muitas coisas naquele dia. Disseste que tínhamos criado uma vida juntos, e ao fazê-lo, tínhamos criado uma família, que isso mudava tudo. Eu lembro-me. O queixo dele repousava em cima da minha cabeça. Eu falava sério. Ainda falo. Tinhas razão, mas não da forma que pensavas. Virei-me para olhar para ele na luz suave. Não foi apenas o facto de nos tornarmos pais. Foi o facto de a Sofia nos ter dado uma razão para sermos melhores do que os nossos piores instintos. Tu aprendeste a abrir mão do controlo porque ela precisava de um pai, não de um carcereiro. Eu aprendi a confiar porque ela precisava de ver força, não apenas resistência. Ela salvou-nos, disse Merrick baixinho. Esta criança que eu antes via como uma forma de te prender. Ela libertou-nos aos dois. Foi a coisa mais verdadeira que ele já disse. Sofia nasceu numa jaula criada pelo pai e aceita com relutância pela mãe. Mas ela transformou isso pelo simples ato de existir, por precisar de amor em vez de posse. Por nos ensinar que os laços mais fortes são escolhidos, não impostos. Tenho uma confissão a fazer, disse após um silêncio confortável. Também tenho trabalhado em algo. Algo que queria discutir contigo. Bom, quero escrever um livro sobre a nossa história, sobre a jornada da cativeiro à escolha, sobre como o trauma pode transformar-se em propósito se estivermos dispostos a fazer o trabalho. Merrick ficou em silêncio por um momento, a processar. Isso significaria partilhar coisas que eram privadas, coisas sombrias. Não usaria nomes reais ou detalhes identificáveis, mas Marique, há tantas mulheres presas da mesma forma que eu, mantidas por homens que afirmam amar, mas praticam o controlo. Se a nossa história, a verdade confusa e complicada dela, pudesse ajudar pelo menos uma pessoa a reconhecer a sua própria jaula e encontrar a coragem para escapar ou transformá-la. Eu parei de falar, procurando compreensão no seu rosto. Queres transformar os nossos momentos mais sombrios em esperança para os outros? Sim, ele segurou o meu rosto gentilmente. Então deves escrever. Tudo. O medo, a raiva e a lenta transformação. Não suavizes o que eu era ou o que fiz. As pessoas precisam de entender que a mudança é possível, mas só se primeiro reconhecerem a verdade. Isso não vai pintar-te de uma forma lisonjeira. Ótimo.
Não mereço ser pintado de forma lisonjeira pela forma como te tratei no início. O que mereço é passar o resto da minha vida a provar que já não sou aquele homem. Ele beijou-me suavemente. Escreve o livro, Kásia. Transforma a nossa jaula numa chave. O livro, publicado um ano depois, sob um pseudônimo, tornou-se um sucesso inesperado. Mulheres de todo o mundo entraram em contato, partilhando as suas próprias histórias de fuga de relações controladoras ou de transformação dessas relações através de uma insistência feroz na igualdade. O Centro Educacional Kaminsky-Lewandowski criou um grupo de apoio baseado nos princípios do livro, oferecendo aconselhamento e recursos para quem procurava a liberdade. Merrick leu todos os testemunhos, todas as cartas que chegaram. Às vezes, eu o encontrava em seu escritório, cercado por histórias de mulheres que encontraram a coragem de partir, ou a força para ficar e exigir algo melhor. Este é o legado, disse ele uma noite, apontando para as cartas. Não é a casa de leilões, nem os artefactos que recuperamos. São essas pessoas que encontraram a liberdade porque fomos corajosos o suficiente para partilhar a nossa verdade. Em 2035, quando eu estava a aproximar-me dos 37 anos e Marak dos 48, as nossas vidas tinham se estabilizado num ritmo que parecia merecido, e não fruto da sorte. A Lewandowski Heritage Auctions tinha se tornado a referência em termos de comércio ético de antiguidades. Zofia, agora com 15 anos, já fazia estágios de verão em sítios arqueológicos, com a sua paixão pela preservação cultural a rivalizar com a experiência do pai. A mansão onde tudo começou tinha sofrido a sua própria transformação. Os portões que antes me mantinham prisioneiro agora ficavam abertos durante o dia, recebendo estudantes do centro educacional que vinham estudar artefactos da coleção pessoal de Merrick. A suíte master, onde passei tantas noites agitadas a planear a fuga, tornou-se um santuário onde nos refugiávamos juntos. Parceiros iguais em todos os sentidos. Estamos a ficar sem tempo, anunciou Zofia numa manhã de sábado, entrando na sala de pequeno almoço onde Merrick e eu estávamos a saborear um café e a ler os jornais. O governo sírio aprovou a nossa petição. Podemos ajudar na recuperação do mosaico bizantino, mas precisamos de estar no local em 2 semanas. Olhei para Merrick por cima da borda da minha chávena, vendo a minha própria mistura de orgulho e apreensão refletida nos seus olhos. A nossa filha estava a crescer, os seus interesses levando-a para um futuro que inevitavelmente a afastaria de nós. Então é melhor começarmos a planear, disse ele. Não podemos deixar uma oportunidade como esta passar. Enquanto Sofia mergulhava na logística com a mesma intensidade com que fazia tudo, estendi a mão por cima da mesa para pegar na mão de Merrick. Ele apertou-a gentilmente, compreendendo o momento agridoce. Estávamos a ver a nossa filha tornar-se quem ela estava destinada a ser, assim como nós nos tornamos quem estávamos destinados a ser. Ela vai deixar-nos um dia, disse eu baixinho, depois de Zofia ter saído apressada para começar a fazer as malas, apesar de ainda ter 2 semanas. Vai para a universidade e terá as suas próprias aventuras. Eu sei. O seu polegar traçou círculos na minha palma, um gesto de conforto refinado ao longo dos anos. E vamos deixá-la ir, porque é isso que pais que amam de verdade fazem. Sem gaiolas para ela. Sem gaiolas para ninguém, ele concordou. Não mais. Naquela noite, enquanto o pôr do sol pintava o jardim em tons de ouro e âmbar, nós 3 caminhamos juntos pelos caminhos. Sofia conversava animadamente sobre padrões de Tesserae e protocolos de repatriação. Sua inteligência e paixão eram uma prova do que as crianças podem se tornar quando criadas com amor em vez de controle. Merrick e eu caminhávamos de mãos dadas atrás dela, observando esse ser humano notável que criamos contra todas as adversidades. Alguma vez sentes saudades? Perguntei-lhe de baixinho. Do poder, do controlo, da certeza de ser sempre tu a tomar as decisões. Ele considerou a pergunta seriamente, sem nunca descartar a minha necessidade de honestidade. Às vezes sinto saudades da simplicidade disso, de decidir algo e fazer acontecer sem negociação ou compromisso. Mas então olho para o que tenho agora, o que construímos juntos, e percebo que a maneira antiga era apenas medo disfarçado de força. E agora tenho força de verdade. O tipo que vem de escolher a vulnerabilidade, de confiar que o amor não requer posse, de saber que as pessoas de quem gosto ficam porque querem,
não porque precisam. Sofia virou-se para nós, o pôr do sol criando um efeito de auréola em torno de seus cabelos escuros. Vamos, lentos. Quero mostrar-vos uma coisa no jardim antes que escureça. Seguimos a nossa filha para o interior do terreno. Este espaço que testemunhou a nossa transformação de captor e cativa para parceiros e pais. O jardim tinha crescido selvagem em certas áreas, permitido regressar à natureza numa rejeição deliberada do controle excessivo. Aqui, disse Sofia, parando numa pequena clareira onde borboletas dançavam entre lavanda e rosas selvagens. É aqui que venho quando preciso de pensar. Onde venho para lembrar que coisas bonitas podem crescer sem serem forçadas. Senti lágrimas brotarem nos meus olhos com a sua sabedoria casual. Esta criança que aprendeu as lições que levamos anos para entender. É perfeito, consegui dizer. Merrick ajoelhou-se ao lado dela, com a mão pousada gentilmente no ombro dela. A tua mãe e eu costumávamos passear por estes jardins quando eras bebê, na época em que ainda estávamos a descobrir como ser uma família. Conta-me, disse Sofia, sentando-se na relva com a expectativa de que nos juntássemos a ela. Conta-me a história real, não a versão suavizada que achas que eu preciso de ouvir. Sentamo-nos nós os três formando um pequeno círculo na clareira de flores silvestres. E pela primeira vez, contamos à nossa filha toda a verdade sobre a febre e o beijo, sobre a gravidez que parecia uma armadilha, sobre a jaula e a transformação gradual. Então, basicamente, o pai raptou-te? Perguntou Sofia quando terminamos, com uma expressão preocupada. De certa forma, sim, admiti. Mas, com o tempo, ambos escolhemos transformar isso em algo diferente. Algo melhor. Isso é confuso, observou ela sem rodeios. Mas também é bonito que vocês tenham conseguido pegar em algo que começou tão errado e torná-lo certo. Não corrigimos, Merritt corrigiu gentilmente. Apenas continuamos a escolher ser melhores do que éramos. E ainda escolhemos todos os dias. Sofia ficou em silêncio por um momento, processando. Então ela olhou para nós dois com aqueles olhos sérios que pareciam mais velhos do que seus 15 anos. Acho que entendi. Você está a dizer que o começo não precisa definir o fim? Que as pessoas podem mudar se quiserem muito? Que o amor pode transformar-se se ambas as pessoas estiverem dispostas a fazer o trabalho? Exatamente isso, eu disse, puxando-a para um abraço. E tu, querida, és a prova de que mesmo os começos mais complicados podem criar finais lindos. Enquanto as estrelas começavam a surgir no céu e os pirilampos se juntavam às borboletas no jardim, sentamo-nos juntos, três pessoas unidas pelo sangue e pela escolha, e pela determinação feroz de sermos melhores do que as nossas circunstâncias. A gaiola que Merrick construíra há 14 anos já não existia, transformada ao longo do tempo num lar onde as portas permaneciam abertas e as escolhas eram respeitadas. O medo que o levara a aprisionar-me fora substituído pela confiança conquistada ao longo de anos de escolhas diárias um pelo outro. E Sofia, nascida nesse começo complicado, tornara-se a personificação da própria transformação. A prova de que mesmo da escuridão, a luz pode emergir se estivermos dispostos a cultivá-la. Amo-vos aos dois, disse ela, a sua voz a romper a noite tranquila, mesmo sabendo das partes complicadas. Talvez especialmente por causa delas, porque não fingiram que era perfeito. Simplesmente continuaram a trabalhar para torná-lo melhor. O braço de Merrick passou pelos meus ombros, puxando-me para perto. Também te amamos, passarinho, mais do que jamais imaginamos ser possível. Enquanto voltávamos para casa com a escuridão total a cair, refleti sobre a jornada que tínhamos percorrido. Desde aquela noite tempestuosa em março de 2019, quando tudo mudou devido ao medo e à fúria do cativeiro, passando pelo nascimento de Sofia e pela lenta transformação da nossa relação até este momento de dureza, o homem que uma vez me disse que eu nunca poderia escapar, tornou-se o homem com quem escolhi ficar. A jaula que ele construíra fora desmontada peça por peça, substituída por um lar construído com base na honestidade e na escolha, e na prática diária do amor sem posse. E a criança que ele via como garantia contra minha fuga se tornou a professora que mostrou a nós dois que os laços mais fortes são aqueles escolhidos livremente e continuamente renovados. No final, Merrick estava certo e errado naquela manhã de junho, quando interceptou minha fuga. Eu era dele de certa forma,
carregando seu filho e ligada a ele pelas circunstâncias. Mas o que ele não entendeu naquela época, o que levou anos para aprender, era que ser dele não significava nada se eu também não fosse totalmente minha. Descobrimos que o verdadeiro pertencimento exigia liberdade. Não necessariamente a liberdade de partir, mas a liberdade de escolher ficar. Todos os dias, todos os momentos, escolhendo um ao outro e a vida que construímos. Não porque estávamos presos, mas porque era onde queríamos estar. Ao entrarmos na mansão que testemunhou toda a nossa jornada, Sofia, já a tagarelar sobre os planos de pesquisa para o dia seguinte, Murik segurou a minha mão. Obrigado, disse ele baixinho. Por quê? Por não desistir de mim, de nós, da possibilidade de que as pessoas podem mudar, por ser teimosa o suficiente para exigir o melhor e paciente o suficiente para esperar enquanto eu descobria como dar isso. Parei no corredor, o Shanai Teshwanaim, puxando-o para perto para um beijo que, mesmo depois de todos esses anos, ainda tinha o poder de fazer meu coração acelerar. Obrigada, respondi, por ser corajoso o suficiente para mudar, por provar que as jaulas podem se tornar portas se estiver disposto a destrancá-las. A voz de Sofia chamou do andar de cima. Algo sobre livros de arqueologia esquecidos. E nós dois sorrimos para o caos familiar. Vamos? Perguntou Merrick apontando para as escadas. Juntos, confirmei como tantas vezes antes. Juntos, subimos em direção à nossa filha e ao nosso futuro. Duas pessoas que se encontraram na escuridão e criaram luz. Que transformaram uma armadilha numa escolha, que provaram que mesmo os começos mais complicados podem levar a finais que valem cada esforço. A jaula tinha desaparecido. Em seu lugar havia um lar, uma família e um legado de transformação que duraria mais do que nós dois. E isso, pensei, enquanto o riso de Merrick se misturava com o de Sofia no corredor à frente, era a liberdade mais verdadeira de todas.